Paz, família no barco, salve Maria Imaculada, estamos aqui para mais um No Barco Podcast. Você viu aí na thumbnail, quem tá aqui conosco hoje é um programa que a gente tá gravando hoje, que eu poderia dizer um dos mais esperados por cada um de nós, tamanha interferência desse ministério na nossa vida. Então a gente tá muito feliz por isso, mas antes mesmo de conversar com Moisés, né, queria cumprimentar a José, que tá aqui do meu lado mais uma vez, né. Glória a Deus. Vamos lá, Moisés, satisfação. Bom demais. Alegria. Espero que vocês me deixem no barco, porque Moisés em hebraico é tirado das águas. Eu fui tirado das águas porque eu não sei nadar, né? Então, assim, se não me deixar no barco, eu afogo nesse podcast. Não, vai afogar não. Eu vou fazer logo aquela pergunta que a gente tem que fazer aqui de cara. Moisés, fora do barco, tem salvação? Não tem salvação fora da igreja e da barca de Pedro. Tem aquela frase célebre, né? Extra eclésia nula sala, a gente mudou ela aqui. Extra barco nula sala. É interessante saber que Jesus tinha outras opções de barca para subir e ele decidiu subir na barca de Pedro para mostrar que todo ensinamento cristão parte da barca de Pedro. Pois é, vamos ficar dentro dessa barca, então. Nossa, até me converti agora aqui. Tá vendo? Olha aqui. Olha aqui. Alguém pode aplaudir? Fala para quem está do seu lado, está vivo ou já morreu? Aplaudir aí, produção. Eu quase repousei aqui agora, não vai ser um problema. Ô, Moisés, então eu vou tentar te apresentar aqui, mas para quem não te conhece também, você fica à vontade. Moisés, ele... É mais fácil alguém que tá assistindo aqui não conhecer a gente. Então, já que você... eu acho. Eu tenho certeza. Sendo sincero, se você for assistir aqui por do Moisés, prazer, eu sou o Everton, tá? Mas também, talvez você chegou aqui, né? Como o Valci, que tava longe da caminhada, tá vendo? Não, vergonha. O que fazia antes dessa vida com Deus? Só cagada. Quem não conhecia o Moisés, Moisés é pregador da Igreja Católica há mais de 20 anos. Ele vai falar um pouquinho disso aqui. Não, mais de 20 sacanagem. Redonda aí, há 25 anos. 25 Dá uma moral aí, pô, é jubileu. Então faz o seguinte, é quase 30 anos, não? 25 anos pregador do Evangelho na Igreja Católica, fundador da comunidade Filhos de João Batista, lá de Minas Gerais, Sete Lagoas, uma cidade que eu amo muito. Tava até falando pra ele tá vindo pra cá hoje, eu tô indo pra lá amanhã. Pronto. Né? Não tem profeta lá, vai ter que ir ele lá. Era mais fácil deixar dele lá e deixar ele aqui, né? Mas o profeta não é conhecido na própria casa. Então, claro. Eu prego em São Paulo, alguém de São Paulo tem que pregar em Minas. Faz sentido, é isso aí. E Moisés tem um trabalho incrível lá com recuperação de gente. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Moisés, se quiser explanar um pouco essa apresentação aí, você faz melhor que eu, com certeza. Não, eu tô completando 45 anos de vida, né? De ministério 25, mas de vida 45. Sou casado, tô chegando a 20 anos de casado, tenho 2 gêmeas, que estão também na porta dos 17. Camarada, quando tem filho, fazer neném, tá velho. Né? E casei para viver da missão. Minha esposa também assumiu comigo a missão. É interessante que quando a gente foi casar, o padre falou, 2 coisas que vocês vão fazer que não tem volta. Um é casar e o outro é fundar uma comunidade. Tem certeza? E a gente saiu de lá chorando, dizendo sim, a gente tem certeza. Então, a comunidade tem 20 anos. Eu também estou chegando a 20 de casado. Ela topou essa loucura comigo. As minhas filhas nasceram na missão e é só isso. Eu vivo para a missão e não faço outra coisa. Eu não sei mexer com gente 24 horas por dia. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu respirar aqui, que ainda dá pra gente fingir muito costume, né? Peraí, tô com o Moisés Rocha aqui. Não, inclusive eu quero fazer uma denúncia, né? Bombardear as redes sociais, né? Eu recebi a mensagem do padre Ciclano dizendo assim, aí apelaram, aí alguém lá do Jovem Sarado Nacional, olha a apelação, aí alguém tal, e aí bombardearam. Como eu não mexo muito com as redes sociais, é a equipe que mexe lá, fala, olha aqui, chegou. O povo tal, eu falei, mas ninguém me ligou, aí não adianta cercar o Brasil inteiro pra me achar e não ligar pra mim. Quando ligaram pra mim, olha eu aqui nesse negócio. Não, mas a prova foi que deu certo, ele tá aqui, ó. Então, tá vendo aí, eficaz o método, viu, gente? A gente fica assim, nossa, será que é possível, Moisés? Fazer uma movimentação grande já pro negócio dar certo. Mas graças a Deus que... Então Jesus está no barco. Moisés está aqui e Jesus está no barco, certamente. É de Deus essa obra, senão não estaria aqui. Não. É de Deus. Moisés, a gente te conheceu, né, logicamente pelo Ministério da Pregação em 2014. Então, sim, lá você já tinha uns KM rodado numa pregação lá na Canção Nova, que é muito conhecida aí. E a gente tinha acabado de voltar de um retiro de conversão, né, retiro de querigma mesmo, primeiro anúncio, impactado com aquilo, a gente queria mudar de vida, vamos procurar pregação católica na internet. De gente doida. E assim, primeiro que apareceu lá foi o Moisés, vamos nesse gordinho aqui pra nós ver? Pronto, foi pancada, chegou no coração. Né? Aí começou a surgir o desejo de conhecer a comunidade, aquela coisa toda, vamos conhecer o Moisés, vamos pra Sete Lagoas. Então a gente vê que não só, né, na estrada mesmo, viajando, mas na internet você já tá há muito tempo, mesmo que eu não gosto de internet. Meio que te empurraram pra lá. E nessa era de cancelamento, diante de um ministério tão profético como o seu,
né? O que a gente queria começar perguntando aqui, né? Se é coisa mais daquela época, ou hoje é menos, mas o cancelamento chega, bate na tua porta, que tá em alta assim, porque a gente sabe que a tua pregação, ela é uma pregação que só tem compromisso com a pessoa, com Jesus, né? Então, certamente vai desagradar algumas pessoas, vai edificar outras, vai colocar pulga atrás da orelhas de outras, né? E como lidar, então, com essa perseguição? Assim, eu acredito que tudo passa por um processo de maturidade, né? Por exemplo, coisas nos primeiros 10 anos de casado não são as mesmas coisas que eu vivo do 10 ao 20. São processos de maturidade. Uhum. Então, na comunidade é assim. A comunidade nos primeiros 7, 8, 10 anos, ela passa por uma etapa. De 10, 15, 20, ela passa por uma outra etapa. Ministérios, dons, carismas também são assim, né? Eu não vou dizer que eu já tirei gente da igreja, mas assim, eu já preguei de uma forma que machucou muitas pessoas. Eu dizia assim, você aí, ó, de short curto, isso é do diabo, levanta, você tá no inferno. 1 Coríntios capítulo 11, eu metia a Bíblia, me levantava e ia embora. Aí alguém falava, poxa, nós lutamos 1 ano pra ela vir, primeira vez que ela vem, ela senta, você dá uma dessa. Não, mas eu sou profeta. E aí eu não era profeta, eu era inconsequente, né, cara? Hoje eu consigo tentar ter compaixão, mesmo a língua coçando para falar do short dela, mas aí eu falo de santidade e aí ela mesmo sente vergonha de estar com um short e na semana que vem ela veste uma roupa de verdade. Então, assim, hoje eu estou vivendo um processo onde eu estou buscando pregar com inteligência, entendeu? Então as minhas pregações têm pegado quem não gosta de igreja. Às vezes eu sou acolhido numa casa, mas meu marido detesta a igreja, prega para ele. E eu começo a falar de esporte, de avião, e daqui a pouco a gente começa a falar de telhado, de calha, de goteiro. Cara, pô, gostei de você. Deu vontade de te ouvir mais. Falei, poxa, e você não vai hoje me ouvir? Não é possível. Aí o cara vai lá e de noite eu pego o cara. Então as minhas pregações têm pego muito ateu, tem pego pagão, tem pego gente que não é de igreja. Por isso, eu mudei a forma de pregar, eu não omito a verdade, mas falo numa verdade com mais inteligência, de forma que a pessoa fica amarrada numa linha de raciocínio e ela é obrigada a tomar uma decisão. Então, eu acho que esse processo de maturidade, eu não tenho sido perseguido ultimamente. Eu acho que eu fui aprovado no processo da perseguição. Eu fiquei 5 anos proibido de pregar nacionalmente depois de uma pregação que eu fiz ao vivo. Isso me machucou muito, sofri muito, mas era o tempo da maturidade. E aí eu descobri, isso me deu um respeito muito grande, que eu preciso me especializar mais ainda no que eu faço. E eu tenho buscado ser cada vez diferente, surpreender no que eu faço. Eu acho que tem dado certo, tanto é que, com muita humildade, eu digo que eu me tornei uma referência para toda essa nova geração de pregadores, além do respeito aos padres, ao clero. É legal um padre te buscar no aeroporto e falar, eu vou confessar aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp só de padres para compartilhar suas pregações, para fazer homilia. Quando a gente vai fazer homilia, a gente pergunta o que Moisés pregou sobre esse texto, né? Então, assim, eu acho que eu consegui passar por esse processo de maturidade. Às vezes a pessoa reclama que é perseguida, ou que está sendo cancelado, ou que ninguém reconhece o profetismo, porque às vezes a pessoa não atingiu esse processo da maturidade. Você pode falar a verdade, como Jesus falava, de uma forma inteligente, sábia, né, com argumento. Tanto é que eu gravei uma vez, depois de muitas pessoas pedir um vídeo sobre a homossexualidade. Cara, o que eu conquistei de rapazes e moças que começaram a me mandar mensagem dizendo, poxa, eu preciso de ajuda, eu sou gay. Eu nunca vi um católico falar disso, mas eu botei o tema lugar do homossexual é na igreja. E fui no catecismo da igreja católica explicando que ele pode ser santo, castidade, o que ele tem que fazer e tal. Então, assim, eu vejo que numa linguagem simples você pode ser verdadeiro e eu chamo isso de maturidade espiritual. É muito legal, mas eu vejo também que fica muito claro no meio de pregações católicas, né? As pessoas falarem que quando se tem muita perseguição é que o ministério ali é verdadeiro. E ele é frutuoso e, de certo modo, também acontece isso, né? E a gente via também que seu ministério ele era muito forte. Você falava até desse modo de pregar com mais firmeza, que às vezes teve uma situação dessa com a menina do short. Mas, por exemplo, no nosso caso que estava chegando na igreja, aquilo ali foi o que nos atraiu, né? Ver alguém porque a gente estava tão tomado pela experiência tão forte que a gente falou, cara, olha como ele fala com verdade. E aí, depois de escutar uma pregação sua, a gente queria escutar outra. E outra, e outra, e outra, né? Então, eu acho que tem os dois polos. A gente falava assim, se ele fala dessa forma, porque ele tem convicção que a verdade é essa. Sim. Entendeu? É porque a nossa experiência nos levou a acreditar naquilo. E ver alguém que confirmava o que a gente tinha escutado, para nós foi um negócio, assim, extremamente importante, né? Então, mas você enxerga também essa possibilidade de talvez ter as perseguições, mas no seu caso uma calma,
de entender também que necessitava de uma maturidade, que você chegou até ela e pôde fazer a distinção lá na frente. O que era imaturidade e o que era perseguição de fato, porque você tem que aceitar. Quem entrou nesse caminho, né, vai ter também. É interessante que você vê assim, tem um processo para todo mundo. Sim. Tanto para quem tá à frente do ministério, quanto para quem tá na caminhada. Você enxerga nitidamente o processo de alguém que está se santificando. Se converteu, mas está se santificando. Mas isso, Moisés, não começou do nada, né? Você sempre foi católico, a família era católica. Como é que começou a história do Moisés? Só para encerrar esse assunto, Certo. mas aí você tá certo. Não deixa de falar a verdade do mesmo jeito. Sim. Mas assim, igual, por exemplo, hoje, Uhum. eu não sou mais pregador de primeiro amor. Entendi. Pois é, vai ter um retiro aqui para jovem numa chácara. Não é minha cara. Não é. Eu não tenho mais paciência com um cara de brinquinho, de piercing, tatuado, bonezinho, bermudinha com a namoradinha. Não tem, eu me irrito, sabe? Sim. Então, hoje eu estou nessa maturidade onde, assim, eu quero que o cara tenha Bíblia, eu quero que ele esteja anotando o que eu estou falando, porque eu vou bombardear o cara de conteúdo, de doutrina, eu vou ensinar a partir de São Boaventura aonde que eu quero chegar. E então, assim, dependendo do público, tanto é que hoje eu não aceito mais dar palestra na escola, negócio de molecadinho, o cara fumando maconha e eu, né, um trabalho bonito que eu fiz anos na FEBEM, né, na Fundação Casa, falando para jovens, então hoje eu não consigo mais. Então hoje quem é que escuta minhas pregações? Gente que já é de caminhada e quer algo a mais. Moisés, eu não me abasteço, eu precisava de, né, não sei se vocês confirmam isso. Então é padre, é fundador, é outros pregadores, coordenadores. Eu amo pregar congresso diocesano para servos. Gente, 20 anos de caminhada, apanhando como se tivesse chegado na igreja agora. E eu tenho para dar para quem quer mudar de nível. Então eu acho que eu saí dessa etapa, daquele pregador violento do primeiro amor, e eu entrei agora para poder pontuar as coisas para quem já está com vícios de caminhada. Hoje, as minhas pregações, elas corrigem mais gente velho de caminhada do que pega gente assim de... Para conversão do convertido, né? Como dizia o Papa João Paulo II, vamos evangelizar primeiro os batizados. Né? Não, mas a gente confirma isso. Tá pensando o que eu tô pensando, né? Sim, eu acho que sim. Não, só tô corrigindo porque a fala dele me deixou com o sentimento de que eu não sou profeta mais, Sim, que eu não tô falando da menina, eu não tô falando da menina com shot mais. Não. Chama alguém de bunda mole aí, Moisés. Você falando a respeito Chupa essa manga, palhaço. Você falando a respeito de querigma, porque a gente fala, tem uma quantidade grande de pregadores hoje que pregam justamente isso, e a gente falava a respeito da necessidade de pessoas que vão mais por essa linha que você tá indo agora. Porque tem gente que quer se alimentar de um alimento mais sólido e tudo. E a gente também nota essa necessidade ainda, né? Vejo que você está muito empenhado nisso, mas a gente acaba frequentando lugares que vai pensando que vai ter uma coisa mais encorpada. Daí tá no primeiro anúncio de novo. Pra pessoa mas é o compromisso com ele aqui que tá todo mundo vendo pra ele não fugir, pô. Faz aí. Pode chamar que ele vai. É que desde o primeiro episódio a galera tá vindo e que demonstra essa visão que você teve, né? De uma necessidade de retiro que não seja querigmático, porque retiro querigmático tem de monte, carnaval é só isso. Mas o retiros mesmo, pra quem já tá na caminhada, a gente não vê com tanta frequência, com facilidade. Daí a gente se propôs a fazer com um ano de No Barco Podcast, aí quem às vezes que vem aqui fala assim, eu tô com vocês, eu vim pregar nesse retiro. Então, fica aí o convite, todo mundo vendo e tal, compromisso. Vamos fechar os 10 anos de No Barco, né? 10 anos. Não, porque vamos lá. agora de perseguido, agora eu tô famoso, agora não é simples assim mais, né? Não, mas vamos então tentar. a gente já pode deixar marcado em 2000 quanto? 30 aí? 2032. Tá combinado então. Se você estiver na igreja até lá, porque eu vou estar. Fala assim, pra vocês amadurecerem, né? Tá certo, tá vendo aí, né, pessoal? Daqui a 10 anos, no barco. Se o camarada que tiver 3 meses na caminhada tiver com 10 anos e 3 meses, ele vai escutar eu pregar. Sim, então não amarra ele aí pra ele ir embora. Maravilha, vai dar certo. Mas é isso. Aí, quando é que começou? Você veio de família católica, não? Vim de família católica, mais solto. Assim, mal ia à missa domingo. Aí, com 12 anos de idade, eu acabei conhecendo o heavy metal. Andava de Muito Preto, escutava Sepultura, Megadeth, Nirvana, Iron Maiden. Né? Deus que não permitiu que eu fosse por caminhos graves, né? Nunca fui usuário de droga, nada, mas assim, claro que é um baseadinho, uma pichação, uma galera cabeludo e roda de capoeira e preto e tal. Isso aí eu passei por isso de 12 a 17. De andar com camiseta rasgada. Novinho. E aí, um belo dia, eu fui convidado para ir num grupo de oração da Renovação Carismática. Ali eu fui batizado no Espírito, saí dali doido. Por uns 3 meses eu ainda experimentei fumar, fazer alguma coisa assim, meio para mostrar que eu ainda era jovem, mas já não conseguia mais. E eu sempre fui muito guloso, eu tenho muita sede, muita vontade, eu quero mais, eu sou
eu tenho, assim, enfim. E aí, no meio desse processo todo, alguém já me convidou. Falou, cara, você é doidão, eu era cabeludo, rabo de cavalo e tal. Você não quer fazer Jesus na Semana Santa, barbudo, cabeludo e tal, e dar seu testemunho para os jovens? Aí, a primeira vez que eu dei um testemunho para os jovens, eu não estava nem convertido direito, tinha 3 meses de caminhada, mas já me pegaram. E eu, guloso, falei, uau, eu vou falar de mim, vou contar minha história. O pouco de coisinha que eu contei, que eu vi 3 pessoas chorando, eu já falei, uau, eu quero viver disso. Ali já despertou o chamado... 6 meses depois, já estava pregando. Meu Deus do céu. E nunca mais parei. 17 anos. E aí, mas o primeiro ano foi muito tenso. Eu tinha uma coordenadora muito rígida, daquelas assim que coloca você no banco, não te dá oportunidade. Quando me deu a oportunidade que eu fiz a primeira pregação, eu achei que eu tinha arrebentado. Ela falou, horrível, 3 meses sem pregar pra você virar gente, você não tem juízo. E aí eu chorando, eu falei, um dia eu vou ficar bom, um dia eu vou ficar bom. E aí eu comecei a comer Bíblia com arroz e feijão e rezar 3 rosários por dia. Eu ia à missa de manhã, de tarde, 2 horas de oração santíssima, orando à madrugada e orando um monte. Eu tava louco, eu fazia jejum, põe água dia sim, dia não. Então segunda, quarta e sexta. Então eu só comia 2, 3 vezes na semana. E mãe falava, você vai morrer? Eu falei, não, eu vou ficar bom nisso, eu vou. 3 meses depois fiz a mesma pregação. Eu falei, melhorou um pouco, mas uns 2 meses sem pregar pra você... E aí eu fui lutando, e depois eu me tornei coordenador do grupo, depois da cidade, depois da pregação da diocese, aí comecei a fazer tarde de louvor, querigma, seminário de vida no Espírito, comecei a pregar na região, e a Canção Nova me achou, e aí eu explodi Isso tudo lá em mundialmente. Sete Lagoas já? Em Sete Lagoas. E aí nunca mais parei. E quando que aconteceu esse boom do Moisés de Sete Lagoas pro Brasil? Faz as contas comigo aí. Eu conheci Jesus com 17, nós estamos em 2023, nós estamos falando aí de 26 para 27 anos de caminhada, né? Uhum. E aí eu fiquei pregando na minha cidade uns 5, 6 anos. E aí a primeira oportunidade que eu imaginei, porque naquela época a Canção Nova era uma vitrine, né? O sonho de todo pregador era, um dia eu vou pregar na Canção Nova, porque se eu aparecer lá eu vou bombar, né? Não era o lance de vaidade, era o lance de assim... O meu alcance, ministério né? de dizer assim, o que Deus quer para mim vai acontecer depois o cume máximo de um pregador é chegar na Canção Nova. Né? E aí depois eu imaginei que isso ia acontecer daqui uns 15 anos, se eu for fiel a Deus, com 6, 7 anos. Eu tive a oportunidade, dei meu testemunho no PHN, e aí eu fui chamado para pregar, e aí já saí, já cheguei em casa com a agenda entupida. Você lembra como é que isso aconteceu? Hã? Foi o Monsenhor Jones que te ligou? Como é que aconteceu? Na época. Eu frequento Canção Nova há 25 anos, nunca apertei a mão dele. mesmo? Meu sonho de criança. E aí, mas antigamente não tinha telefone na internet. Vocês não sabem de nada disso, né, cara? Eu sou da época que viajava 12 horas, 14 de ônibus para chegar no orelhão da praça de ficha, não era cartão ainda, para dar notícia dizendo cheguei. Nossa, graças a Deus, eu achei que tinha acontecido alguma coisa que você não deu notícia. Então era no orelhão de ficha. Nessa brincadeira toda, você mandava então uma carta para Canção Nova. A Canção Nova devolvia a carta 2 meses depois, pedindo coisas sobre você. Então você tinha que digitar a sua história, imprimir, envelopar, mandar nominal alguém, e aí alguém falava, chegou aqui na minha mesa, mas acho que perdeu, manda de novo. Foi 1 ano eu mandando a revista, mandando o jornal da comunidade, mandando o currículo vitae de quem eu era, do que eu já estava, carta de bispo. E até que um belo dia rolou uma quinta de adoração e já saí de lá saí agendado. E aí cada vez que eu voltava para casa, a agenda daquele ano estava lotada e de 17 anos para cá eu nunca mais parei de pregar, nenhum final de semana, nenhum dia. Ô Moisés, agora você falando do seu início aí, da conversão e da disponibilidade que você tinha para Jesus, jejum, oração, subida no monte, nessa generosidade toda, a gente percebe o quê? Que você estava muito perto do mover inicial ali, da renovação carismática. Sim. Então você é um carismático raiz. Raiz, e as pregações até hoje, elas chocam, por quê? Porque foi o que me ensinaram no banco do grupo de oração. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Desculpa te cortar, só para não perder o raciocínio. Continuo fazendo a mesma coisa. Orar para dar o primeiro beijo, orar para ficar noivo, orar para engravidar, orar para pôr nome no filho, para trocar carro, oro, tiro palavra, tudo que eu aprendi na renovação até hoje é naquele sistema, não tem conversa. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente escuta muito o seguinte, o mover carismático na Igreja Católica Brasileira
tirou um pouco da frente aí a intelectualidade que é própria dos santos e tal. Só que a gente vê o quê? Que muita gente que estava afastada da igreja veio por conta da renovação carismática e vai caminhando e depois assume como um estilo de vida católico uma linha mais intelectual, mais voltada à leitura. Eu queria saber como é que você enxerga essa crítica com relação à renovação, se a renovação mudou muito desse momento que você fez a experiência para agora, porque a nossa impressão é sempre que naquele tempo era melhor que agora, quando a gente faz Sim. uma experiência de renovação carismática. Às vezes conversa também com alguém antigos que eles falam, né, a experiência que viviam, você não vê mais o que a gente via naquele como tempo. que era e tal. Sim. Essa nossa conversa aqui, ela tem várias coisas, né? Você lembra que nós começamos a conversa falando sobre maturidade. Uhum. Então, naquela época, a renovação fazia, né? Antes da renovação ainda, tô falando de Padre Marcelo Rossi, erguei as Sim. mãos, aparecer na TV, Morumbi com 40 mil pessoas, Padre Jonas, no Fusquinha, então assim, Padre Eduardo Douglas e tal, ou seja, era, nossa, é muito bom ser católico de novo. Aí o povo, aquela multidão voltou para a igreja. A própria renovação entendeu que agora precisava dar um conteúdo sólido para não ficar só no emocionalismo e no oba-oba. Uhum. Então ela começou a montar secretarias. Eu sou dessa época, que Ministério de Pregação chamava Secretaria Pedro, Ministério de Música, Secretaria Davi, né? Ministério das Faculdades dos Jovens era a Secretaria Marcos, Lucas da faculdade, que é médico, e Marcos dos Jovens. Então, assim, eu sou dessa época, Moisés é a Secretaria da Intercessão. Então, ela começou, com aquele material da Ofensiva Nacional, a dar formações. E aí, então, ficava colocando na cabeça dessa multidão que precisava entender sobre os carismas, sobre os dons, sobre a igreja. Aí vieram os seminários de vida, vieram os querigmas, aí vieram aquele processo do, como é que chama? Do discipulado, mas não é discipulado que chamava, daqui a pouco eu lembro. E... Paulo Apóstolo? Não, veio Apolo Apóstolo também, mas tinha um perseverança. Uhum. Então você fazia querigma, fazia seminário de vida, você comprava apostila, sem deixar de frequentar esse uhul, mas trabalhando a parte do saber por que você está fazendo. Não, eu aplaudo sabendo por que eu aplaudo. Eu dou glória sabendo por que eu dou glória. A consciência, né? E aí ela começou a trabalhar nisso. Só que assim, nós estamos celebrando aí 50 e poucos anos de renovação no mundo, né? Vários coordenadores passaram e foram institucionalizando isso cada vez mais, porque cresceu muito. Então precisa de estatuto, precisa ver o bem, precisa ver o que faz com o dinheiro, precisa prestar conta. A igreja vem em cima desse crescimento todo. E aí eu acho que a crítica da nova geração hoje é assim, institucionalizou talvez de uma forma tão grande que talvez há um choque entre aquele fogaréu dos primeiros anos, entre a estrutura organizacional moderna, né? Eu vejo coisas boas nos dois. E se você for um pouquinho inteligente, você consegue fazer uma junção das duas coisas. É possível você ser avivado, carismático e revelação, cura, libertação e oração em língua e orar e tará, sem deixar de pensar. Eu, Moisés, eu leio um livro por semana, eu aprendi isso na renovação. Eu tenho todas as apostilas. Eu fiz curso de oratório, fiz curso de leitura dinâmica, fiz curso para fazer esboço de pregação. Ou seja, eu não tenho só unção, eu tenho conhecimento. Mas aí nós temos o povo, formação, não quero. Apostila, de novo. Então o povo abandonou a intelectualidade e quis ficar só na unção. E aí arrumou uma namoradinha, casou, perdeu a unção, perdeu o conhecimento e perdeu tudo. Eu vejo uma nova geração também muito saudosista, porque no nosso tempo, Por que eu, Moisés, estou vivo até hoje? Porque eu continuo pregando, acreditando que se eu passei pelos tempos sem perder a originalidade, eu acredito que você também pode. Então, sim, estuda de novo, frequenta de novo, volta para o núcleo, volta para o banco, faz retiro, vai para o congresso. Vive as duas coisas. Cadê sua vida de oração? Quando Deus enxergou isso que eu estou falando para você, Deus começou a pedir, lá na estrutura da renovação, voltar às 5 pedrinhas, jejum, rosário, eucaristia, palavra, confissão. Por quê? Porque a galera tinha abandonado aquele primeiro amor do rosário, da confissão. Como é que os carismáticos eram conhecidos? Crentinho que anda com Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia você vai pregar, ninguém tem Bíblia mais. Então percebe que não é culpa da renovação carismática. Sim. Eu acho que a situação do modernismo, do celular, da internet,
da facilidade do online, foi acabando roubando muitas coisas e as pessoas não conseguiram acompanhar os processos. Então, eu não vejo erro de ninguém, eu vejo que são processos que cada um vai ter que lidar para superar. Não é fácil. Então, só para encerrar o meu raciocínio, eu continuo pregando aquilo que eu acredito, né? Leia, conheça, Catecismo da Igreja Católica, doutrina, São Tomás de Aquino e São Felipe Neri, parará, pererê. Entenda. Você não pode chegar num lugar e falar mal de quem comunga de joelho, quem usa o véu. Você não entende. Então estuda para saber por que é, por que não é. Dá para juntar, dá para ser carismático e comungar de joelho. Estuda. Por que aplaude na missa? Não, porque falaram, estuda. Não pode aplaudir, não pode até certo ponto. Estuda. Então eu acho que eu sou a prova viva de um cara que sabe o que está falando sem perder o fogo, né? Eu imaginei que todo mundo ia conseguir passar pelo tempo entendendo isso, mas não. Nós temos uma geração que ficou nos primeiros anos, uma outra geração que ficou e uma outra que morreu e fica contando as glórias do passado como se fosse um tempo bom que não volta mais. Eu acredito, né, que nós podemos, nós três aqui agora, fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo. É interessante falar tudo isso. Você falou a respeito do nosso tempo atual, que o pessoal tá com o celular na mão, tá com isso, tá com aquilo. E antigamente, justamente, os primeiros ali da renovação falavam muito de livros. Citavam muito, indicavam livros. E hoje em dia, você acha que também tem a ver com a geração Y, Z? Porque chega no tempo que eu entro na internet e eu vou escutar alguém falando sobre a pessoa que usa véu e que comunga de joelho. E vou escutar daquela que fala do movimento pentecostal. E vou escutar daquela, eu escuto tudo, com opiniões diversas. Eu acato uma, critico um monte com a fala de uma pessoa que antigamente não se tinha isso. Eu estava sendo bem pastorado ali, porque eu estava com alguém da renovação, que ia me dar formação, e eu não escutava informação de outra pessoa que ia atrapalhar o meu processo. Então eu acredito que, por exemplo, a gente fez parte de uma escola de evangelização, lá chegavam pessoas com véu, comungando de joelho, com saião. No ano seguinte, estava sem nada disso, estava mais escolado, cabelão pra cima e tal, porque já tinha mudado, o processo era muito rápido. Tava seguindo outra pessoa já. Já estava seguindo outra pessoa. Exatamente. Exato, então acho que também pode ter essa fragilidade aí na formação. Eu quero ver se você também enxerga isso e só a parte também que você falou da institucionalizar alguma coisa, porque eu também escuto muito isso, que a culpa é quem institucionalizou, a comunidade era desse jeito, enfim. Mas também é um processo que não dá para fugir, né? De institucionalizar um carisma, alguma coisa, porque senão ele para em um processo que não consegue expandir mais para outras áreas, né? Nós temos 2 testemunhos que você está falando. Atos dos Apóstolos, saiu todo mundo, vão morrer, e aquela matança e martírio e tal, e papá, tipo, quem vai cuidar das coletas? Aí sentaram e falaram, nós não podemos parar de evangelizar para cuidar da estrutura. Vamos escolher 7 diáconos para administrar o esquema. Se rolou uma administração, a Bíblia não conta. Então alguém falou assim, me dá o dinheiro da gasolina. Alguém chegou e falou assim, é para dormir no hotel ou na casa das pessoas? Então, a igreja precisou se organizar, e por isso que hoje nós devemos obediência a Roma. Roma tem banco próprio. Sim. O Papa é chefe de Estado. Porque o Papa é um herege, porque ele foi visitar o muçulmano. Querido, é como um Bolsonaro que vai visitar o Macron. Entendeu? A instituição, a igreja é uma instituição. A minha comunidade, exemplo número 2, começamos todo mundo, Jesus vai voltar, nós vamos salvar o mundo, eu não vou fazer nem faculdade que não vai dar tempo. Jesus não voltou, foi nada. Eu já tenho 2 filhas na porta da faculdade. Agora o estatuto canônico me cobra. Como ficam os filhos? Eles vão ficar na obra? Quem paga as contas dos filhos? O missionário vai ter salário? Como fica o INSS do missionário? Não, Jesus vai voltar, eu não vou aposentar. Ô, glória! Eu tive na comunidade 3 missionários que já morreram, foram enterrados com a minha cruz. Que a comunidade bancou tratamento, bancou remédio. Teve uma que sofreu anos com uma doença. Graças a Deus ela tinha uma aposentadoria, porque era mais de R$1.000 por mês de remédio, de médico. Hoje o bispo me pergunta, Moisés, se você quebrar a perna hoje, você não tem INSS, você não tem salário, você não vai aposentar, tem mais de 20 anos que você não recolhe, sua carteira está em branco, você tem família, cara, como é que fica isso? Não, vamos na fé, mas eu estou vendo dentro da minha casa que a institucionalização ela é necessária. Sim. Então a igreja passou por isso, a comunidade passou por isso, a renovação passou por isso, são processos. Eu acho que o único erro de qualquer um de nós
É começar a resolver tudo na mesa. Se eu começar a resolver minha comunidade na mesa e eu esquecer do primeiro amor, se a renovação começar a resolver tudo na caneta, esquecer do primeiro amor, se a igreja ficar tudo o Papa só deliberando como se fosse um gabinete do presidente e esquecer daquele amor dos Atos dos Apóstolos da igreja primitiva, aí a institucionalização mata o carisma. Nossa, foi forte agora, não foi? Pesado. Pode aplaudir. Essa Essa foi boa. Ótimo. E o processo. Sim? Sim, Meu raciocínio tá correto? Sim. sim. A necessidade, né? Não tem Fala aí então. Porque você vê que o que é Roma hoje é resultado Daquele nítido. século de diáconos lá. É o processo e vai dar nisso. Então todo mundo que chega talvez criticando uma instituição, porque tem um negócio muito pequeno agora, é só olhar pra frente, daqui a pouco você vai estar do mesmo jeito. Né? Não tem pra onde correr. E dentro lá agora, falando mais da comunidade, né? Lá da Filho de João Batista, já que você tocou nesse assunto. A gente veio conversando, você falou que lá só hoje, né? Vocês trabalham a comunidade de vida, tem umas 20 pessoas que vivem lá com vocês, o carisma, etc e tal. Como é que vocês administram isso? Porque é uma coisa que a gente sempre ficou muito na dúvida. Por exemplo, eu caso com a Carol, nós dois somos filhos de João Batista. Só que aí nasce o Afonso e o Vicente, eles não querem ser filhos de João Batista. Né? Claro, é muito novo, né? Diante da realidade de novas comunidades hoje, porque os filhos dessas pessoas nasceram, estão crescendo agora, estão começando a tomar as suas decisões. Como administrar esse tipo de situação, né? Para as novas comunidades? Se você tiver a resposta, você me fala? Não. Eu não tenho a resposta. Não penso. Por que eu não tenho a resposta? Porque isso bateu na minha porta agora. Sim, então entendeu? Então, nós acabamos de sentar com o nosso bispo. Ele pediu que a gente faça uma revisão dos estatutos para aprovação canônica, né? Nós tivemos troca de bispo recente, então nós éramos tudo no acordo. Eu te abençoo, eu te banco. Uhul! Vocês estão fazendo 20 anos, não pode ser mais na bênção no gogó. A gente precisa mandar isso para Roma. Então senta, organiza isso, põe no papel, pensa em cada detalhe. Quem mora na cidade, quem mora na fazenda, o que vai ser dos filhos, como ficam os bens, se a pessoa que está dando a vida na obra largar uma casa, essa casa fica com quem? Então, nós estamos vivendo isso agora, eu não tenho as respostas para você. Mas então, eu sou a primeira geração como fundador de estar casado com 2 filhos, na boca do forno, precisando apresentar para o bispo o que vai ser. Porque até hoje foi vamos na fé, vamos na fé. E atrás de mim tem mais 2 casais, são mais 3 crianças que vão seguir o caminho que a gente decidir para as minhas filhas. Ou seja, eu preciso decidir 3 casais com 5 filhos. Mas também preciso resolver a vida dos celibatários. Então, assim, eu não tenho essa resposta. Algumas comunidades mandaram os casais para aliança. Outras comunidades, né, a igreja tem falado um pouco disso, de que pelo menos um dos 2 trabalhe, né, que não fique todo mundo dependendo daquela providência, porque se a campanha não bate, como é que fica a comida do seu filho? Como é que fica? Então, assim, cada comunidade está indo por um caminho. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não quero amanhã ter que ir para a aliança para eu sustentar a minha família, porque a minha família não está na obra depois de eu ter vivido a vida inteira na obra. Mas eu também não quero jogar nas costas da obra o peso de ter que bancar a família, porque é o nosso fundador. E aí um celibatário, mas eu estou dando a vida aqui, e aí para mim não tem dinheiro para ir no médico, mas a filha do fundador não é da obra, mas é filha do fundador. Você está entendendo? Eu não tenho as respostas e eu estou passando por isso que minha cabeça dói dia e noite. Seja bem-vindo. Só dá pra pensar na solução quando aparece o problema, né? E eu falo isso porque ele acabou de vir de uma comunidade, a gente discute muito isso. A gente fala, mas como é que se dá? Como é que administra esse tipo de situação? E até mesmo porque os jovens, eles participam do encontro, ficam avivados e tal, querem fundar uma comunidade, acha que é só assim. Vamos todo mundo morar junto e a gente arruma um meio de pagar o aluguel. E vamos na fé. E daqui 10 anos tem que institucionalizar. Exato. Né? É uma coisa que parece ser boba, assim, a obra ganhou um carro, dirige você, daqui a pouco, quem tomou a multa, não sabemos. Agora não, tem que ter uma prancheta, você tem que colocar quilometragem para sair, quilometragem, quem liberou você sair no carro, que hora que saiu, que hora chegou, por quê? Porque agora, obrigatoriamente, quem tomou a multa tem que se virar para pagar, porque a comunidade não pode ficar bancando multa de quem nem sabe. É um profeta mesmo, tá falando disso ontem. Que ele saiu da comunidade, chegou uma multa pra ele ontem lá. Tem que pagar, ordinário. Chupa essa manga aí, barbeiro, pra aprender, olhar. Braçudo.
Pois É interessante. Né? Você vê, é dinâmica que a gente só aprende na prática. É muito fácil você, sei lá, pensar, idealizar, tá no fogo ali. Deus me deu inspiração, vamos fundar uma comunidade, vamos pra cima. Não é bem assim, né, Moisés? Também Cara, tem hoje, é assim, é tanto pepino a comunidade que quando a pessoa chega pra mim pra dizer assim, como é que está? Porque eu falei, cara, não mexe com isso não. Eu sei que carisma é carisma, né? Sim. Outras pessoas falaram isso pra mim, cara, fica na minha, já tá montado. Sim. Vem ser meu braço direito ou não. A minha inspiração original, né? É uma nova obra. Mas tentaram falar isso pra mim também. E às vezes eu falo isso pra quem tá começando agora, cara, é bomba, sai fora, fica quieto, vamos salvar a alma que é melhor. Porque realmente, ainda mais nessa geração que nós estamos vivendo de mexer com gente, né? Sim. É rede social, é celular. Tem missionário dando pau em comunidade por causa de uso de celular, por causa de rede social privada. Aí você libera um namoro, eles namoram escondido, porque tem WhatsApp. Quem que vai controlar a chamada de vídeo? Quem que vai... Você tá entendendo? Então, assim, é tanta coisa que envolve hoje, processo, qualquer coisinha, né? Que você ligar pra sua mãe e dizer, ó, eu tô comendo sopa aqui, tem uma semana, mas é a experiência da providência, mas sua mãe vai lá e vai arrancar você da obra, vai processar a obra por estar maltratando você. Sim. Se eu gritar com você agora é abuso moral, é assédio. Então, assim, nós estamos numa geração que hoje mexer com gente falando de comunidade é pepino. Loucura, né? Sim. E Eu queria falar só a respeito. Ele tá na fila. Nós vamos ter que levantar a mão aqui pra não dar briga. Levantar a mão. aproveitar o máximo Porque- tempo. Tem o de Castelli que toma conta também das novas comunidades, né? Tem. Então eu só queria saber se eles têm. Se você participa de algum encontro com eles, que eu acredito que muito vai vir de uma resposta da igreja, um feedback de como tá sendo a sua vivência, o seu carisma, para poder ajudar a igreja a dar uma resposta e uma estrutura também para todas as novas comunidades. Se existe esse encontro, se vocês participam. Na verdade, nós aqui embaixo, nós recebemos o resultado final. Nós somos pequenos. Sim. Né? Então, por exemplo, o de Castelo lá em Roma funciona, e aí existe um organismo que é a Frater. Esse organismo participa às comunidades que já têm direito pontífice, então elas já têm ligação direta com Roma. As coisas que o Papa quer, igual o do Cáris para cá, algumas coisas estão mudando mais ainda, são discutidos a nível mundial, igreja, que chega aqui no Brasil, que promove um congresso de novas comunidades, onde quando a gente consegue estar lá, é passado as diretrizes. E essas diretrizes também são passadas para os bispos. Então a gente volta para casa com aquela pulga atrás da orelha, tentando em comunhão com a igreja fazer aquilo que foi decidido em Roma. Então a gente aqui embaixo mesmo não tem acesso a esse debate, a essa ideia, não. Então isso vai vindo num processo de hierarquia. Um processo longo também, né? Até a igreja chegar num... Demora muito 200... longo. Não, quantos anos demorou para a igreja declarar o dogma da Imaculada Coração de Maria? Da Imaculada Conceição de Maria. Né? É o dogma mais recente, 1800 e qualquer coisa. Então, a Virgem Maria, que é a Virgem Maria, a igreja demora mais de um ano para declarar um dogma. Então, assim, renovação carismática, 50 e poucos anos, é recém-nascido. Novas comunidades a partir da renovação carismática. Quais são as comunidades mais velhas do Brasil? O Shalom, Canção Nova, tudo na casa aí de 45. Então, assim, para a igreja, nem a igreja sabe muito bem como lidar com algumas coisas. Por isso que todo o tempo inteiro, esses dias eu fiz uma chamada de vídeo com uma canonista de uma comunidade grande aqui no Brasil, e ela falando que, assim, a cada 2, 3 meses ela corre para Roma, porque a igreja tem uma nova ideia, tem uma nova ideia, tem uma nova ideia. Por quê? Porque não consegue, tão recentemente, ter um parâmetro ideal para aquilo que é o melhor. Então, tá todo mundo tentando ficar dentro da eclesialidade da melhor forma possível, sem não acontecer nenhum tipo de problema. Ô Moisés, eu queria saber, assim, numa visão espiritual, né? Ainda falando de novas comunidades, né? O que a nova comunidade vem responder? Porque, assim, eu teve um tempo que eu tinha a impressão de que para você se manter firme mesmo na fé, diante de tudo que é profetizado nas Sagradas Escrituras, etc e tal, você precisaria estar vinculado de alguma forma, ouvido a aliança, a um carisma mais específico, mais autêntico, né? Até mesmo porque a igreja não consegue assistir tão de perto todo mundo. Você tem alguma visão espiritual acerca da necessidade das novas comunidades nesse quesito, não? Sim, eu vejo duas coisas no que você falou. Se a gente observar todas as mensagens de Nossa Senhora, Fátima, Luz, Garabandal, La Salete, Medjugorje, Guadalupe, a antiga geração dos fundadores pregando, né? Antiga geração, não dá nem para citar nome, mas tem aí uns que né? Então, se a gente escutar aquela antiga geração, eles iam dizendo para nós, e as mensagens da Nossa Senhora também,
que assim, o fim dos tempos, nós íamos meio que voltar àquela experiência dos Atos dos Apóstolos, né? E nessa visão, Nossa Senhora mesmo começou a dar para as comunidades essa ideia. Arrumar uma chácara, uma fazenda, plantar, colher, fim dos tempos, né? Marca da besta, anticristo, né? Viver novas famílias, não colocar para estudar em qualquer lugar, ser aberta à vida. Então começou todo mundo esse ideal de que assim vai sobrar um pequeno resto, né? E esse pequeno resto que vai amar Jesus, que vai passar pela grande tribulação, vai ter que fazer uma escolha de vida nesse mundo. Então essa ideia de novas comunidades, esse florescer, essa primavera que foi chamada pelo Papa, né, de uma nova primavera, qual que era a nova primavera? Vai florir opções para as pessoas se manter vivas para passar por tudo isso. Então as comunidades começaram a ser vistas como um oásis dos fins dos tempos. E realmente, aí você fala, que pregador que você admira? Eles são de comunidade. Quais são os músicos que são fiéis? São de comunidade. Quem está vivendo hoje a castidade, lutando, tal, está vinculado a uma comunidade. Então, você começou a perceber que as comunidades estão sendo esse berço de santidade, de coerência, de amor à igreja, de obediência, né, de vida tradicional, né? Só que o problema é que começaram a acontecer escândalos, começaram a acontecer erros humanos que fizeram a igreja ficar com o pé atrás, com muitas realidades de comunidade, né? Então tem fundadores que começaram a montar meio um harém para si, né? Eu escutei isso. Mas você não trabalha por quê? Porque o que tem de fundador hoje aí, que funda uma comunidade dentro da casa dele e põe todo mundo para vender pastel, vender salgado, vender chocolate na esquina para sustentar ali, para ele não ter que trabalhar e todo mundo ficar cumprindo a ordem dele. Então, assim, começou a ter problemas de missionário largando o marido, largando a esposa, caindo em adultério, fundador largando a comunidade, e aí começou a acontecer essas coisas, e assim como na igreja no geral, acabou manchando um pouco essa referência das comunidades, né? E aí muitas comunidades começaram a desviar dos seus carismas. Então, para que uma comunidade existe? Para cumprir na igreja uma fatia do bolo que é dela. Então, a igreja é a detentora dos carismas, né? Então a igreja decide colocar num fundador, o nome disso é carisma fundante, uma fatia do bolo chamado Filho de João Batista, que passando pelo Moisés vai gerar um número de seguidores que tem um papel a cumprir na igreja. Qual é o papel? Eu não sou Shalom, não sou Canção Nova, sou filho de João Batista. Então eu sou na igreja como uma impressão digital, é um caráter indelével. Ou seja, eu sou isso, ninguém mais faz nada parecido com isso, é uma autenticidade. E aí quem viver isso se santifica. Quem viver isso, soma na igreja. Quem viver isso, fica maduro. Mas aí eu brigo com você, você vai fundar uma comunidade para você. Aí já começou um problema. Aí eu briguei com minha mulher me largou e saiu com um missionário. Isso já me queima. Aí eu com vergonha, agora eu tô namorando também. Aí o bispo já corta minha cabeça. Aí já destruiu minha comunidade. Então eu percebo que as novas comunidades têm tudo isso que você falou, mas ela está passando por um momento de crise. Tem pessoas fazendo processo vocacional em 2, 3 comunidades. Tem pessoas que já passaram por 2, 3 comunidades. Tá igual o dependente químico que vai rodando de fazenda em fazenda, né? E isso foi queimando. E aí hoje as novas comunidades, muitas estão sem prestígio. Hoje tem bispo que não quer saber de nova comunidade na sua diocese. Hoje tem comunidades que se tornaram igreja protestante, né? Tava nós 3 conversando aqui, de repente você fundou a sua, ele fundou a dele, fundei a minha, porque ninguém aqui quer obedecer a ninguém. E aí o bispo falou, de repente em 10 anos tem 30 comunidades na minha diocese, tá proibido nascer, o bispo, tá proibido nascer comunidade aqui na diocese, eu não permito. Ou seja, o bispo falou com o Espírito Santo fechado para balança, né? Mas por isso, cara, porque a parte humana da coisa acabou gerando tudo isso, né? Pois é, ele trabalha com o homem, né? E tá sujeito a isso, de fato. Você falando da comunidade, falou dos dependentes químicos, o Filho João Batista tem um trabalho, né, nessa frente, né? Recuperação de pessoas e tal, você tem uma fazenda. E uma vez eu vi você fazendo uma pregação, falando que a gente prega muito da porta para dentro e não da porta para fora. Não sei, mas na minha cabeça veio o ministério do Moisés dedicado à porta para fora, talvez seja justamente isso, com o trabalho de dependentes químicos. Queria que você faça um pouquinho também desse trabalho da comunidade, Filho de João Batista, como é que se dá ele? Tem muito tempo que eu não participo de um podcast, da forma que eu tô conversando, era o que vocês esperavam? Sim, tá maravilhoso. Maravilha. É tanta pergunta que a gente tem vontade de fazer para você. Não, porque cada pergunta é 15 minutos de pregação. Sim, Mas é glória, isso mesmo.
Não, vai ver que é a resposta direta, quer que fala Não. mesmo. Não. Levanta o dedinho, Guarda fala o cala a conteúdo. boca. O intuito é você falar mesmo. Nossa senhora, viu? Que hora que é o almoço? Mas, na verdade, é assim, a comunidade começou num processo interessantíssimo, porque eu ajudava dependente químico, eu como leigo na paróquia, fazia um trabalho na cadeia, na FEBEM. E aí, um belo dia, estava eu indo para missa. E um bêbado caiu na rua e machucou. No que ele machucou, ficou muito sangue na camisa. Eu falei, putz, eu acho que minha missa hoje é outra, como diz Madre Teresa. Aí, peguei aquele bêbado, peguei a minha camiseta, dei para ele, limpei ele. E falei, onde você mora? Ele falou, eu preciso você me botar no ônibus. Aí levei ele para um ponto de ônibus, quando eu olhei o relógio, eu sem camisa, com a dele ensanguentada, limpei ele, falei, eu acho que hoje não vai rolar a missa mesmo não. Então eu vou sentar aqui na calçada com ele, vou esperar o ônibus e vou botar ele dentro. De repente ele vira para mim e falou assim, por que você não me dá o que você tem? Eu falei, mas eu perdi a missa por sua causa, te dei minha camisa, tô morrendo de vergonha de ficar sem camisa, que eu sou gordo. E aí eu vou pagar o ônibus para você, o que mais você quer? Ele falou, se você tivesse uma casa de dependente químico, eu queria morar com você. Olha só, Meu Deus do cara. céu. Eu botei aquele ônibus no ônibus, o ônibus foi embora, eu nunca mais o vi. E eu fiquei na calçada chorando. No outro dia eu olhei um recorte de jornal, chácara para alugar. Liguei pro cara e falei, não, eu alugo só pro final de semana, tem piscina, tudo. Eu falei, não, eu quero alugar vitalício, eu vou fazer de lá uma clínica. E aí o cara topou, no recorte de jornal, há 20 anos atrás, por R$800 por mês. Eu aluguei uma chácara de drogado e fiz as contas. Falei, se eu botar 5 dependentes químicos pagando pelo menos R$200 por mês, já é 1.000. O aluguel é 800, com 200 a gente come, o resto vai na providência. Os primeiros que eu botei estavam jurados de morte, não podia dar nada, família quebrada. E a gente naquela luta e aluguel atrasado. Então eu falava assim, ó, eu fazia celebração de manhã, porque aí o padre aceitou pôr o Santíssimo lá. Eu fazia celebração com eles e tudo. Falou, ó, você se comporta, cuida da galinha, cuida da horta. Eu tô indo para a cidade dar uma palestra para trazer a janta. E às vezes 4 horas da tarde eu vinha com um pacote de arroz e eles emocionados vinham me buscar, porque era janta. E eu comecei assim, a gente ganhava uma sacola com 70 pães toda terça. Já era A comunidade aí? É, Já era? porque aí Entendi. imediatamente eu procurei o bispo. Uhum. Aí o bispo acabou de me lacrar, né? Eu achando que o bispo vai dizer, faço não! O bispo virou para mim e falou assim, você lembra de Jesus ter pregado o dia inteiro e no final do dia os discípulos queriam dispensar o povo para ir comer, e Jesus falou, não, dai vós mesmos de comer. Então eu repito a mesma coisa, dai você mesmo de comer, para de dispensar para casa dos outros, dá você a comida para ele. Eu falei, só me abençoe? Ele falou, vou pôr o padre Ciclano para acompanhar você. E aí eu já aluguei a chácara, o padre Ciclano acompanhou, com o padre Ciclano acompanhando, fiquei com moral, já colocou o Santíssimo lá. E aí começou assim, eu cuidava dos meninos e dava palestra, e com a coleta eu trazia a janta, e ganhava o pão na terça e esquentava ele até a próxima terça, que era dia de ganhar pão de novo, e era só chuchu e berinjela e sopa de macarrão toda noite, porque não tinha comida sólida para dar. Macarrão é fácil, né? Você põe água para ferver, resto de tudo, mas macarrão dava a sopa, e o povo punha pimenta, farinha, comia 5, 6, 7 pratos cada um dos meninos. Nessa brincadeira, a obra nasceu com a fazenda, e hoje a fazenda é nossa, não é o mesmo lugar, nós compramos a nossa fazenda. Estima-se, né? Não sou eu que cuido disso mais, mas os membros mais velhos que fizeram toda a contabilidade, que de 2 a 3 mil dependentes químicos passaram em 20 Meu anos Deus do por lá. céu. Nossa, é uma quantidade. E acabou nesse negócio de não poder pagar, de o povo é pobre. E, na verdade, então a gente nunca cobrou. Meu Deus do céu. Teve uma fase que a gente falava, não, é um absurdo, todo mundo tá pedindo 2 salários, vamos pedir meio. Mas a pessoa, meio era 500. E a pessoa falou assim, pode ser 302 cestas, pode ser 280 e uma cesta, pode ser R$100 e 5 cestas, pode ser 10 cestas. Falou, quer saber de uma coisa? Não tem ninguém pagando porcaria nenhuma mesmo. Vamos deixar esse trem na fé. Então, hoje a gente é totalmente regularizado, é regulamentado. Hoje a vigilância é lacrada lá na nossa casa. Eu tenho todas as condições de receber dinheiro público, mas nós demos o nome à fazenda para São José. Os meninos, nós chamamos eles de filhos de São José, e nós decidimos fazer a experiência da providência. Então, hoje, quem compra meu livro, quem ajuda na oferta onde que eu prego, porque eu também não cobro para pregar,
sabe que está sustentando um esquema por trás. Então eu meio que salvo fora e levo a grana para salvar dentro. E no meio desse bolo eu vivo, mas hoje para você viver 9 meses lá é gratuito. E é muito interessante porque tem porco, tem galinha, tem ovo, tem sina. Fazenda mesmo. Vive como a minha casa, entendeu? Não é tipo, vivo na Providência, mas é Tá. meio pão. Não, é 2 pães. Pão de queijo quentinho, assa bolo de tarde. Entendeu? De vez em quando a gente vai lá, faz churrasco com os meninos. Então, assim, do mesmo jeito que os meus filhos comem, eles comem também. E com todo respeito, eu já fui visitar a casa de recuperação que vivo na Providência, mas é só carcaça de frango, pé de frango, não. Lá tem bife, tem almôndega, os meninos têm uma vida digna, tanto é que sai de lá 20 e tantos quilos mais gordo. E em simultâneo, na tem Divina Providência. Quantos rapazes lá em recuperação? Antigamente era 35, mas é aquele esquema, era um galpão e um banheiro e fila e tal, tinha que dar 2 horas para tomar banho, porque era um banheiro para 35. Então, assim, tá jurado de morte, vem. Mas aí, ó, pra você ver, o ser humano, né? Na região começou muitos irmãos protestantes alugando a chacrazinha, fazendo cálculo. Eu ponho 20 dependentes, cobro 2.000 de cada família, é 40 mil, põe um monitor, põe um médico, põe um psiquiatra. E aí houve denúncias. E aí o Ministério Público mandou investigar todas as clínicas da comarca. No que investigou, fechou todas e deixou a gente e uma evangélica. Olha só. Só que a gente foi obrigado a gastar 70 pau para poder se organizar melhor. E aí nós tivemos que cumprir regras. Eu não posso mais ter um alojamento cheio de gente. Tem que ter tantos por banheiro, tantos por quarto. E aí nessa brincadeira de 35 reduziu a gente para 18. Eu não posso. A estrutura física permite minha isso, né? não permite. Aí eu não posso mais pegar de menor. Eu já recuperei meninos de menor que estão bem até hoje, que chegou na minha casa com 16, 17, hoje está com 20 cacetados, estão bem. Hoje eu não posso mais pegar de menor. Então, assim, não posso pegar pessoas com alguns tipos de problemas psiquiátricos, entendeu? Porque eu não tenho ambulatório. Como eu não quero me transformar numa clínica, eu quero continuar na linha da comunidade terapêutica, que é essas que trabalham com oração, trabalho, disciplina, vida fraterna, né? Que hoje no Brasil diz que tem mais de 20 mil católica, espírita, evangélica, essas fazendinhas que acolhe com oração e vida comunitária, e porco e galinha, trabalho, enxado, horta. É assim que a gente vive. Então hoje na casa de 18 estourando a minha capacidade. E você poderia compartilhar a história, por exemplo, de alguém que passou pela fazenda de recuperação lá da Filha de João Batista, que chegou totalmente deteriorado e hoje você conhece, fala, nossa, esse cara passou por lá, teve uma transformação de vida. Nós temos histórias ruins e lindas. A ruim é o cara que tá jurado de morte, tá lá, não, eu sou macaco velho, sei me cuidar, vai dar nada não, e que saiu e foi fuzilado, e a gente teve que ir reconhecer o corpo, porque foi assassinado. Então, assim, a gente meio que lida com vida. Eu falo pros meninos lá que é a última chance. Tô te ameaçando, não. Tô dizendo que pode ser que saindo daqui ou te mata, ou a mulher que tá tentando ainda recuperar o casamento não vai querer mais, porque você indo embora agora e dizendo que desistiu, você vai perder ela, vai perder os filhos, e perde mesmo. E perde. Então tem histórias trágicas, assim, que a gente meio que sentenciou a pessoa, não por culpa nossa, ao fracasso, porque a gente era o termômetro do bem ou mal. Mas tem histórias lindas. Hoje eu tenho, por exemplo, meninos que passaram por lá e que já montaram suas clínicas. E aí um belo dia eu fui dar uma palestra na clínica com 20 rapazes numa mesa e o menino dizendo assim, ó, eu sou filho do Moisés, vocês são netos do sim dele. Olha só, meu. Então ele me mudou e hoje eu mudo vocês. Então se vocês estão aqui, por minha causa não. Deixa eu apresentar quem começou. Nós somos todos filhos desse homem aqui. Que demais. Então eu tenho ministro de Eucaristia, eu tenho coordenador de grupo, eu tenho gente que casou, que teve filho, reconstruiu família, tem pregador, tem gente que é empresário da região, todos que passaram lá babando de não conseguir pôr comida na boca, assim, envolvido com pedofilia, envolvido com... E a gente entrou com o processo todo, acompanhou a justiça, gente que saiu da cadeia para pagar lá a pena alternativa, conseguiu cumprir a pena alternativa. Já tive traficante cheio de tatuagem, com homicídio, com tudo, que limpou a história e que hoje vive uma vida digna. Então, assim, agora a gente não fica sabendo tanto, porque, assim, eu costumo dizer que dependente de quem tá ingrato, né? Então, assim, o cara que recupera, ele quer construir a vida dele, né? E aí todo mundo fala assim, não, mas todo mês eu vou vir aqui. Eu falei, vai nada. Você vai sumir, vai. Não, mas eu sou diferente. Eu escuto isso há 20 anos.
E é tipo os 10 leprosos, que um aparece para agradecer. Às vezes alguém me fala assim, sabe ciclano de Guarulhos? Sei. Nossa, tá bem, cara, casou, tá uma bênção, diz que tá ajudando lá no AA da paróquia, diz que o padre tá numa alegria com ele. Fala, que miserável, nunca contou. Então a gente fica sabendo dos frutos, mas eles mesmo voam e não tem muito acesso. Até porque a gente recebe gente do Brasil inteiro, né? É porque a gente também tende muito a olhar pro fruto exterior, né? Mas o fruto interior de quem tá trabalhando lá, esse tempo todo na comunidade, né? Que tá produzindo dentro de vocês, o cuidado com essas vidas, com essas pessoas. É santificante. Sim. Né? E aconteceu já de algum querer ficar? Não querer mais ir embora pra ajudar agora? Se não, tornou mas membro da comunidade. que é assim. Já, mas é o problema da institucionalização. Sim. A igreja começou a pedir que, assim, não é legal que chega no final ele fala, eu não quero mais ir embora. É legal que fala, não, você precisa ir embora. Você precisa mostrar que você tem capacidade de ficar de pé lá fora. Você precisa resolver seus problemas de família. Aí você entra no processo vocacional. Daqui 2 anos que você estiver bem, aí você vem oficialmente como servo e não mais como um ex-drogado. Por quê? Porque alguns ficavam. Aí passa 3 meses, você manda o cara ir na rua resolver uma coisa e ele não sabia lidar com dinheiro, o cara tá com a chave no carro, na mão. Aí de repente você ficava sabendo que o cara fumou lá. Ou seja, ele tá por fuga, ele não tá recuperado. Enquanto ele ficar aqui dentro, ele tá numa redoma. Mas ele não tá preparado para ir numa missão, ele vai apaixonar por uma pessoa na missão. Sim. Então, assim, a institucionalização começou a pedir que a gente exija que a pessoa mostre que está bem e depois volte bem. Porque então a maioria dos lugares hoje não aceita ninguém mais ficar direto. E os lugares que eu vou e que a pessoa fala, queria que você conhecesse a clínica aí do ciclano, a gente vai lá. E ciclano, passou pela casa aí, teve umas recaídas, a gente pegou ele aí, hoje ele virou monitor. Aí é uma bomba relógio. Por quê? Porque se ele sair na rua, ele cai. Então ali ele é chefe. Mas ele é chefe preso. Porque ele só consegue mandar enquanto ele está ali. Se ele tiver que sair, ele não consegue cuidar da própria vida. Então a igreja começou a ter critérios em relação a ex-internos ficarem na fazenda, entendeu? Acaba que é uma prudência, então, né? Mano, eu conheci um caso em Goiás de um menino que ficou na obra e depois deu um tiro no padre, roubou o carro da obra e fugiu. Que loucura, Meu cara. Deus do céu. Nossa. Já conheci casos de gente que ficou na obra e roubou a obra. Levou todo o dinheiro do caixa embora. Você escuta tudo que é história, né, cara? Nossa. Eu vou te falar a verdade. Eu comecei assim... Eu sou chato com o ser humano, sabe? É muita gente, sabe? Sim. Então você fala assim, nossa, nós vamos lá conhecer a sua obra, tal. Vai nada, você é frouxo, vai nada. Não, meu avô, vai nada, cuida de sua vida, já tá bom, não vai conhecer minha obra, não. Você conhecendo a si mesmo, você já me ajuda muito. Nossa, você é bruta, achei que você ia falar, vai mesmo. Falei, cara, sabe? Você começa meio que olhar pro ser humano e começar a ser meio cauteloso, né? Até porque assim, né? Hoje eu venho no meio da evangelização, assim, quando você está perseguido, ninguém fala nem que escute suas pregações, porque tem medo de ser perseguido também. Aí quando você está em alta, todo mundo, e aí, profeta? Então eu já acostumei com gente que se aproxima de mim ou para sugar ou para se promover. Você está me ajudando é porque vai me pedir ajuda depois. Então você começa a ser meio solitário, meio reservado. Eu sou bem povão, mas um povão assim, eu não sigo ninguém. Eu não estou no grupo nacional dos pregadores, não estou no grupo dos fundadores, eu não sei quem casou. Quando eu fico sabendo que engravidou, não sabia nem que tinha casado. Aí as pessoas que vêm me contar que saiu da comunidade tal, já tem 1 ano, você não sabia? Eu não sabia, tô custando cuidar da minha vida. Então eu sou meio solitário para me preservar, porque é muita coisa. Então... A gente vê que o líder, ele tem meio que essa vida solitária, né? Quem tá na liderança assume um estilo de vida que leva mais para esse lugar reservado. E a gente também não é compreendido, né? Vai chegando no momento que algumas coisas que você fala parece que dá um apagão na pessoa, parece que você nunca entende. Aí você procura falar menos e quando fala tentar... Então você vai se decepcionar. Até mesmo que eu tô pensando aqui, o cara tem que ser meio louco, porque você falando que vive inteiramente da Providência, tem um boletão todo mês nas costas dele, né? Porque ele tem... 80 pau a minha despesa. Meu Deus do céu, velho. E aí eu vejo sempre você falando assim, ó, tem que ter o impulso da ousadia pra ir pra cima, e você fala muito do plano de fundo de oração, a vida espiritual. Sim. Né? E como conciliar essas duas coisas, porque é muito trabalho e é muita oração.
Quem assiste as pregações do Moisés fala assim, mano, não é possível rezar meu Ave Maria direito quando ele disse que reza, não, e não tem como. Mas E estudar, fazer as estudar as pregações, é o quê? Tem 48 horas seu dia? Como é que é esse negócio? Não dorme. Seja bem-vindo. Dorme 1, acorda 5, acorda 4 para fazer xixi, aí lembra que tem que fazer uma coisa amanhã e aí já não dorme mais. E outra, tem a família, né? É a Você vai família. vivendo igual um zumbi. Não, tem que ser um super-herói, porque tem que ser um pai bom. Porque o que está acontecendo por aí? Os filhos crescem e envergonham os pais que a vida inteira deram de dedo na cara dos outros. Fala, e agora, ó? Né? Então você tem que ser um pai bom, tem que ser um marido bom, porque o que tem de gente aí que volta para casa, a mulher já te largou. Tem que ser fundador, tem que ser gente, tem que ter vida de oração, tem que montar pregação nova, porque é isso aí. Igual você falou aí, nós estávamos conversando antes de começar aqui, né? Acontece muito da pessoa assim, aí tem pregação nova hoje, porque eu já conheço todas. Aí você começa uma introdução de uma que você já fez e no meio você pega uma linha. A pessoa, achei que era repetido, porque é repetido, eu não quero não. Então, a pessoa quer que você seja uma fábrica de produzir pregação nova, ideia nova, né? Só que... Mas a vantagem de comunidade é assim, que cada um ocupa um lugar e a gente se completa. Tipo assim, eu não fechei o meu rosário hoje ainda, mas alguém na comunidade já está rezando o rosário apresentando o fundador, que está lá em São Paulo. Legal. Entendeu? Então, aí ontem, por exemplo, aí eu passei um dia sem a missa, mas ontem eu fui em 2. Porque eu já fui à missa de manhã e de noite eu ia pregar. Quando eu cheguei lá, eu descobri que ia ter missa antes da minha pregação. Então, ontem eu consegui comungar 2 vezes. Aí hoje eu já não vou, porque o lugar que eu vou pregar, hoje à noite não tem missa. Então, assim, mas alguém já foi à missa e, eu quero colocar nessa comunhão meu fundador que está em missão. Então, a gente meio que vai todo mundo blindando todo mundo, tem escala de rosário, tem escala de jejum. Então, dia de segunda tem um, dia de quarta tem outro, dia de sexta tem outro, e tá todo mundo rezando por todo mundo e blindando todo mundo. Então, assim, a vantagem de você viver em comunidade é isso, porque o dia que você não dá conta de fazer alguma coisa, alguém meio que está abraçando você enquanto ela faz. Então, enquanto nós estamos gravando podcast, alguém está lutando com um menino que passou mal e levou ele lá no hospital. Alguém está no Rosário, alguém está no Santíssimo hoje, porque está tendo cerco de Jericó lá, de hora em hora, alguém está adorando. Então, assim, está todo mundo participando do hospital, da adoração, do podcast, numa comunhão de membros do mesmo corpo. Então... Eu não me preocupo muito com isso, não. Agora, pregar, assim, não é que se torna fácil, mas, assim, quando você faz isso o tempo inteiro, eu faço 30 pregações por mês, mano. Então, às vezes, eu chego no lugar que a pessoa me mandou o tempo, falou, eu esqueci de falar, viu? Hoje é família. Eu falei, beleza, e quanto tempo que eu tenho? Então, daqui meia hora já é você. Aí você precisa de uma sacristia e fala, família. Papatal, texto tal, vou por aqui, olhando ali, tem gente mais velha, tem uns meninos correndo para lá e para cá, não pode ser muito profundo, porque o som tá ruim também, tem que ser mais simples, então não tira o papo, vamos direto aqui, casa sobre a rocha, casa sobre a areia, pronto, eu já tô pronto, porque algumas ideias, algumas coisas estão na cabeça, você dá uma passadinha no Santíssimo, risca uns tópicos, vai. Conteúdo já tem, né? Tantas pregações, então... Aí um tempo atrás, o que eu fiz? Eu mandei encadernar todos os rascunhos daquelas que foram fera, que você não pode jogar fora nunca. Deu mais de 200, assim. Nossa. Meu Deus. E aí, quando eu recebo os temas do encontro, o que eu faço? Eu levo ideias de possibilidades. Aí eu vou ter 5 pregações, eu levo 15. E aí chega lá, eu acabo de ajustar. Por que eu não saio com as pregações prontas de casa? Porque a gente se lasca. A pessoa é assim, Ciclano tem uma visão de Nossa Senhora no meio do povo, mas alguém viu um fogo, mas o tema é batismo no Espírito, mas o padre quer que você fale de dízimo também. Mas nós estamos na semana da família, ou seja, bate tudo criticador e se vira, você tem 40 minutos, tá bom? E depois vai ter o Santíssimo. Não, que loucura. Aí você faz o quê? Aí quando você chega lá, só tem jovem. Falou, semana da família, com fogo, Nossa Senhora andando no meio de nós. Então, assim, eu já saí com temas, assim, para arrebentar. Tipo aquelas de canção nova. Sim. Você fala, vamos destruir. Quando chegou lá, tinha umas doninhas cochilando, os meninos correndo, umas vovó. E o tema era teologia do corpo, do Papa. Teologia do corpo. Essas mulheres nem beijam mais. Né? E aí, hoje eu levo possibilidades e dou aquela... Eu tenho esse feeling de, enquanto tá cantando, eu percebo o clima, vou na capela e tal, falei, acho que por aqui, essa introdução me serve aqui, mas o que eles me pediram, eu cito isso e pronto. Nasceu uma nova. Entendi. E assim a gente vai vivendo no meio do caminho. Agora, quando você vai pregar num lugar que te exige provar alguma coisa, aí você tem que estudar um pouco mais, não pode passar vergonha, tem que dar conta, né, velho? Ô Moisés, e a sua base de estudo, ela é muito pessoal, pelo que eu percebo? Você estuda mesmo em casa, abre livro, ou você foi para alguma faculdade, alguma coisa? Porque muita coisa que eu
afirmo, teologicamente falando, eu me baseio no Moisés. Eu até conto, minha esposa tá me testemunhar. Sério? Sério, velho. A minha Você é um herege. sou. Se você for herege, eu também sou. Misericórdia, eu não vou pagar por isso. Eu sempre conto isso, ó. Preciso contar pra você hoje aqui. A minha primeira pregação, eu tava no Maranhão. Tinha acabado de me converter, tava naquele fogo, doido pra pregar. Aí cheguei lá, a avó da minha esposa falou assim: tá tendo um levantamento aqui de igreja protestante agora pra tudo quanto é lado. Eu não sei o que fazer, não tem ninguém pra pregar. Você prega, meu filho? Eu falei: prego. Bem Prego. pequeno. Então, pô, você vai pregar sobre falsas doutrinas. Eu falei: meu Deus do céu, agora o que eu fui fazer? Aí fui procurar Moisés Rocha, Ilusões Religiosas. Não sei se você lembra Eu dessa. lembro que ela foi fera, hein? Eu escutei Essa é essa. antiga. Não, eu escutei essa pregação umas 20 vezes. Aí teve um tempo que eu tava escutando e escrevendo. Aí depois comecei a escrever todinho e comparava. Eu falei: eu vou falar tudo igualzinho ele falou. Se ele falou besteira, eu vou falar também. Mas eu vou fazer Até na hora que você bebia água, ele bebia também, bro. Vou dar um play aqui pra não errar. E foi nela. Até a cura, ele revelou a mesma. Até Deus a está mesma. curando aqui alguém que Desse era jeito. espírito. Desse jeito. Eu falei: se ele tá errado teologicamente, eu também tô. Então, Obrigado, meu parceiro. a responsabilidade é sua. Não, mas é assim, duas coisas diferentes. Primeiro, quem ensinou o Brasil a apaixonar pela Bíblia é Monsenhor Jonas, né, mano? Uhum. A Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você. Eu adotei esse método. Depois que eu já tinha lido a Bíblia inteira umas 3, 4 vezes, eu comecei a estudar no meu método. Já leu a Bíblia toda? Não. Uma vez? Já leu, Gabi, a Bíblia toda uma vez? Ninguém da produção nunca leu a Bíblia toda uma vez só? Tinha um padre que falava, ó, Olha, só isso, ó. de Gênesis Apocalipse? Capa a capa. Meu Deus do céu, velho. Número da Isso é uma perfeição, velho. vergonha. Aí o que eu comecei a fazer depois? Eu comecei a usar o meu método próprio. O que é o método próprio? Esses dias, fui pregar um congresso em Brasília. O tema é a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uhum. Esse tema se refere ao templo de Salomão que foi destruído. E depois houve um outro templo mais feiozinho, mas que tinha uma glória de Deus grande, que foi o templo de Zorobabel. Então eu parei para estudar o templo. E aí tem parte do templo no Salmo, nas Crônicas, no Êxodo, nas leis dos Levíticos. Uhum. Aí você pega um pedaço em Ageu, um pedaço em Zacarias, um pedaço em Sofonias. Quem que vai fazer isso? Se você não pegar isolado o tema que você quer e achar tudo daquele tema na Bíblia para somar o quebra-cabeça, como é que você faz isso, Moisés? Eu abro as edições em cima da mesa. Tem uma Tebe, tem uma Ave Maria, tem uma Jerusalém, abre tudo e começa a olhar mapa, começa a olhar prazo. Aí quando eu tô confuso, às vezes você dá até um Google. Foi para a distância entre Jerusalém e Jericó, 124 quilômetros, é isso mesmo? Aí volta no mapa da Bíblia, 24, vai no rodapé e papá, minha cabeça é o computador. E aí de repente eu junto tudo com tudo e eu consigo contar toda a história de um tempo que se levanta, da queda dele, da erguida do outro, para eu chegar na glória dessa casa será maior do que essa primeira casa. Só que esse templo está em 7 textos diferentes. E você tem que montar o quebra-cabeça. Então hoje eu estudo por assunto. Qual que é o tema? O tema é princípios do judaísmo, o tempo é por que com 12 anos o menino vai no templo? Então eu vou estudar o princípio do judaísmo, vou lá na lei, vou na Torá. Aí eu comecei a estudar a Bíblia por assunto. E foi ser pessoal, você mesmo? Ou tinha um mentor, alguma coisa? Que mentor? Nada. Não tinha internet na minha época não, ô moderninho. Ele tá falando. Mentor de quê? Até um cara, alguém lá, um padre, sei lá. Já senta com você e Eu tal. escutava Padre Léo pregando, mas não é a linha dele, né? É uma linha mais divertida, mais, Sim. né? Mais inteligentíssima, né? Sim, Padre Léo, sim. né? Padre Léo é Padre Léo, sério. né? E Monsenhor Jones, eu acompanhei Padre Roberto Letier no início da toca, Uhum. Vixe Maria, né? De vez em quando via no Prado Flores, né? Raniel o Capela Prado. Mesa, vinha pregar os congressos da renovação, a gente comprava os livros. Então, assim, Bíblia, eu sou curiosíssimo, assim, detalhes de uma vírgula, de uma entrelinha, tipo assim, a pecadora quebrou o vaso. Eu falei, por que ela quebrou o vaso? Era só derramar o perfume, por que ela quebrou o vaso? Aí eu começo a estudar o vaso na Bíblia, aí eu vou lá na casa do barro com o oleiro, com o vaso, aí eu acho Jeremias falando, sois vaso na mão. Eu falei, ela quebrou o vaso, por que vaso quebrar? Eu sou teu vaso, então onde é que tá? Aí eu começo a achar tudo que tem de vaso na Bíblia, para eu tentar entender por que a mulher quebrou o vaso. Aí nasce uma pregação. Uau, de onde que ele tirou isso? Minhas loucuras. Tá todo mundo perguntando por que ela quebrou o vaso. Não, agora vai ter que escutar.
Porque tem coisas na pregação do Moisés que eu não achei em outro lugar. Eu filho, Aí eu falei assim, será que é verdade mesmo? Eu falei assim, chupa essa manga. Você procura aí todo Fala pra lugar. quem tá do seu lado, você tá vivo ou já morreu? Tá vivo ou já morreu? Mas aí, beleza. Tá, mas deixa eu completar o meu raciocínio. sim, Ó, tá rolando nesse podcast um curso de pregador, hein, mano? sim. Sim. Você vai vender isso depois? Então, aqui. Então, primeira coisa, Bíblia. Pronto? Beleza. Curiosidade, detalhes, mapa, somar coisa, calculadora, né? Então ela quebrou o vaso. Judas reclamou, que absurdo. Um vaso caro desse, pra que quebrou? Podia dar pra gente pagar as contas. Aí eu fui estudar, descobri que o vaso custava 300 dracma. 300 dracmas demorava 300 dias de serviço. Ou seja, quase um ano para comprar o vaso. E a mulher quebra o vaso. Aí eu descobri que o perfume que estava no vaso era o nardo, que era o mais caro que existia. Aí eu fui estudar onde que fabricava o nardo para descobrir por que a mulher quebrou o vaso. E aí, depois que eu tenho esse conteúdo, aí eu vou rezar. E aí o Senhor me disse assim, porque vaso que carrega perfume caro para adorar a Deus não serve para carregar outro conteúdo. Glória a Deus. E aí Jesus abre a boca e diz, eu cheguei aqui, ninguém ungiu a minha testa. E ela quebrou o vaso no meu pé. Por que ela quebrou no pé? Porque as pessoas buscavam a mão de Jesus que dava coisas. Ela buscou o pé porque o pé não tem nada para dar. Então ela só queria adorar a Deus. Então o vaso que carrega perfume para adorar a Deus não consegue fazer outra coisa. Por isso ou ele se quebra ou ele se torna inútil. Aí, nossa, o cara é profeta mesmo. Tal. E aí eu tenho uma terceira coisa que aí é o conhecimento. Eu tive uma coordenadora de grupo, pensa uma chata, mas ela era boa só, porque tinha uma biblioteca de... Você chegou a conhecer fita cassete? Sim, sim. E fita de vídeo desse tamanho? Uhum. Tinha que rebobinar na caneta? Sim, sim. Essa mulher vinha fazer os retiros na Canção Nova e comprava que é tanto de DVD do Padre Jonas e tal, pá. E os livros. E fazia no fim do grupo de oração a biblioteca. A gente era obrigado, o servo era obrigado a pagar tipo 50 centavos e alugar um livro e uma fita. E semana que vem você tinha que devolver a fita e o livro e pegar outra. Então eu fui doutrinado a ler um livro por semana. Então todo o dinheiro que eu gastava, depois que eu já tinha lido tudo da biblioteca, eu comecei a comprar. Então até hoje eu gosto muito de ler, mas eu já leio, já arrancando do livro o que eu quero. Uhum. Esse livro eu nunca mais vou ler. Esse negócio de abrir para citar, não. Eu li, você pode dar para os outros. Eu já arranquei tudo que eu quero dele e já guardei nos meus arquivos. E já fiz rascunhos de ideias que algumas pregações eu vou puxar isso para dentro. E aí, um livro por semana e vai. Eu tô com os 2 ali para ler no avião. Uhum. E você vai indo e tal. Então eu tenho uma grande biblioteca, não está organizada, está espalhada. Mas aí eu vou gerando conteúdo. Então você mistura conteúdo teológico, doutrinário, com curiosidade e inteligência bíblica, com as coisas que Deus vai me revelando. Quando junta nisso, dá essa pregação que nem eu sei de onde que eu tiro. E eu sou sincero, eu acho que é um dom também. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, de onde você tirou? E eu não sei, cara. A pessoa acha que eu fiquei 5 horas no sacrário para descobrir isso. Aí eu falo, mas você não tá vendo isso? Não, mas é só você que vê. Outro dia o Padre Roger falou pra mim, você tem uma graça de tirar mensagem onde que não tem mensagem. Né? Interessante isso. Não tem mensagem, você lê e fala assim, a mulher foi embora. E eu falo, mas por que ela foi embora? Aí eu vou no antes, eu vou no depois, eu vou ver como é que ela tá e aí vai. Questionar então, né? O negócio tá escondido ali. Ninguém percebe. E aí, sabe qual que é a minha raiva? Aí eu recebo um e-mail de um pregador que fala, Moisés, eu inspiro em você, eu tô começando agora. E aí, eu vou pregar domingo sobre Maria, você não tem uns rascunhos para me mandar? Você não tem umas dicas de uns textos que eu posso usar? Me passa o caminho das pedras aí, só não guarda, não. As pessoas acham que eu tenho uma gaveta misteriosa, onde eu tranco as 7 chaves, os segredos da revelação, pilim-pim-pim, que eu não quero passar. Para passar. É o fruto de uma história, ué. Você reza, jejua, luta, estuda, rabisca. Aí já tem gente hoje pregando de tablet e celular. Como é que o cara vai virar um Moisés Rocha, sendo que minhas bíblias tá tudo riscada, tá tudo rasgado? Receba, pregador. Você tá entendendo? Você tem que debruçar nela, riscar ela
E outro dia me deram uma página, um negócio para eu pregar, e eu não achava. Por quê? Porque a página estava em outro lugar. Ela arrancou, eu fui e só enfiei ela no meio, e aí não tinha o texto. Por quê? Porque estava fora do lugar. E aí, assim, como é que você vai pregar se você não tiver uma experiência? Então, eu acredito que Bíblia e pregação é uma experiência pessoal. Eu acho que por isso que as ideias que eu vendo, elas são fortes, porque é o que eu acredito, não é o que me contaram, não é o que eu li, né? O negócio de, outro dia eu estava escutando. Você não vai ver se minha pregação outro dia eu estava escutando. Não, eu estou afirmando que é isso. Né? Então, é com convicção, com experiência. Mas assim, uma coisa que já aconteceu comigo, por exemplo, eu tô lendo um texto bíblico, vem ali uma mensagem que dá pra pregar em cima daquele texto bíblico. Só que eu fico naquela dúvida, será que eu não vou estar falando alguma coisa distante da doutrina da igreja? Então eu preciso de alguém confirmar alguma coisa pelo menos parecida. Você tem que deixar claro, né? Que Então, mas existem mensagens, eu vou falar de quem faz 30 pregação por mês. Sim. Existem mensagens que você não precisa, né, dessa comprovação teológica doutrinária, porque é só uma mensagem espiritual. Certo. Tipo assim, você tá numa noite da família, casa sobre a rocha, casa sobre a areia, você não precisa de um Santo Tomás de Aquino, você só precisa de ver, cara, casa sobre a rocha, cara, senta na ponta da mesa, faz oração para as refeições, desliga o celular, não deixa o filho comer na frente do computador. Que história é essa de comer mandando WhatsApp? Na sua casa não tem uma mesa, vocês comem no sofá assistindo televisão? Poxa, que favela é essa? Que bagunça é essa? Mas pronto, então assim, não precisa ter catecismo da Igreja Católica, é só um ensinamento. Então, muitas pregações que a gente faz, né, você não vai cometer nenhum erro, porque na verdade você só está tirando uma lição de vida, como as homilias. Como as homilias, é uma lição de vida, gente. No evangelho de hoje, Deus está falando que tem que quebrar o vaso, e porque é muito importante. Você que não tem quebrado o seu vaso como marido, como esposa, quebra esse vaso, né? E rompe o seu coração, pronto, acabou. Não tem nenhum erro. Eu acho que isso também parte muito dos arbitrários de plantão, né? Fica preparado pra você falar uma coisa errada pra te pegar, pra te pegar e falar assim, ó, aqui, ó. Tem os teólogos da internet, você sabe, tem. né? Não sabe porcaria nenhuma e julga tudo quanto é pregação, né? E assim, eu sou estressado, assim, eu não tenho conhecimento, eu só tenho segundo grau, não tenho faculdade de nada, né? Mas assim... É chamado mesmo. Mas eu já dei palestra em faculdade de medicina, de psicologia, de direito, só para quartel, só para delegados, eu já falei para tudo você pensar, para feminista, para tudo você pensar. Em cima de trio elétrico, ginásio, de campo de futebol cheio, eu na grama e todo mundo nas arquibancadas. Então, assim, para mim, eu me viro empresa, qualquer coisa. Mas, assim, uma graça que Deus me deu, que eu acho que está faltando nesse povo virtual, é a capacidade de pensar. Você não tem um sentimento, tá cheio de gente burra aí na igreja? É tudo muito automático. Mas não é burra no sentido de, entendeu? Vou te falar, eu fui fazer uma pregação outro dia, eu falei assim, gente, muito mimimi, não é? Às vezes alguém precisa te corrigir, mas aí você é muito mimizento. Ao invés de você aceitar a correção, você prefere dizer, magoei, não volto mais aqui. Por que você não cresce? Porque você tem que parar de mimimi. Você entendeu o que eu falei? Acabou a pregação. Você vai tirar uma foto comigo ou você é mimizento? Aí o outro chegou, você tem caneta para dedicar o livro? Não, porque se não tiver caneta, você é mimizento. Eu falei, cara, que povo burro, nada a ver com o que eu falei. Eles não entenderam nada com nada. E depois você fala, Moisés falou isso. Desse jeito. Ela falou onde é que tava na hora da pregação. Então, o que eu fico meio chateado, desculpa, mas às vezes eu fico puto mesmo, é com essa geração assim que perdeu a capacidade de pensar. Então, assim, às vezes eu fico chateado porque você fala coisas tão profundas numa pregação e a pessoa não entendeu bolufas nenhuma e vai lá embaixo como se fosse um teólogo e faz um comentário muito mais discrepante do que o que você falou, que a gente fala, cara, não vou nem responder. É muito burra essa pessoa. Não, às vezes a gente posta um corte aqui, daí a pessoa vem e fala um monte. Daí a gente fala assim, volta lá e assiste de novo. Porque ela tá falando, não assistiu o negócio completo, daí começa a falar um monte de coisa, sendo que tem a resposta do que ele tá questionando ali, sabe? Só assistir de novo. Isso. E você chegou a já... Porque tem muita coisa, você tira muito fruto aí da Bíblia, do seu estudo e tudo, de passar por um livro, alguma coisa que tenha ficado muito densa e tal. Escrever um livro a respeito de um tema determinado. A pregação era o mais sugestivo. Não, assim... Tem a ideia para isso? Nossa senhora, esses assuntos é complicado. Assim, igual, uma vez um padre falou comigo assim, eu tava conversando com uns padres amigos meus, que também te escuta muito.
Cara, você podia ter o evangelho comentado a lá Moisés Rocha, porque ele falou, eu gostaria de ter todo dia aqui uma mensagem para eu tirar a ideia das homilias comentada por você, né? Ao invés de ser um teólogo, um freio, né? Uhum. Eu falei, cara, mas eu não sou padre, negócio de fazer evangelho do dia, tipo uma pré-homilia do Entendi. Moisés. Eu não senti que é isso. As pessoas pedem muito que eu dê formação para pregador, mas também não quero confrontar, por exemplo, com a renovação, que já tem a formação de pregadores. Tipo assim, você nunca fez nenhuma? Vai por lá, né? Também não sei se é meu caminho, mas eu tenho rezado se é o caminho, mas hoje ainda não. O que eu fiz foi para celebrar 25 anos de ministério, foi lançar um curso de Bíblia. Tipo, Moisés falando da Bíblia inteira, citando livro por livro, te dando, assim, em poucas palavras, uma ideia do que é Ageu, do que é Levítico, do que é isso, do porquê nasceu os Salmos, com algumas ideias, com algumas falas de papa, de doutores e tal. Então eu lancei esse ano de 2022, não estou fazendo propaganda aqui porque as inscrições nem estão abertas, só citando que eu lancei um curso mesmo, fui para o estúdio, fiquei uma semana, gravei, corrigi, muito bem promovido, pegamos uma agência de marketing e lançamos um curso, Moisés explicando a Bíblia inteira, celebrando 25 anos. E aí abrimos uma turma, a gente achou que ia demorar uns 30 dias, com 15 dias fechou a turma, porque bateu o recorde. Depois de 4 meses abrimos de novo e fechamos. E aí qualquer dia, qualquer hora a gente abre mais uma turma para ficar bem organizado. Mas a ideia não era nem vender curso, nem nada não, a ideia era, tipo... apesar que quem comprava o curso, que era super barato, estava ajudando também a minha missão, a comunidade. Mas a ideia era tentar, assim, como diz um padre amigo meu, Moisés, você consegue ser inteligente e simples. É fazer ficar fácil, entendeu? E eu acho que eu explico Bíblia de uma forma fácil. Vocês concordam comigo? Sim, concordo muito. É muito simples. Você fala assim, nossa, tava na minha cara. Tá, mas você não ia conseguir entender isso, não. Eu absorvi tudo e tô te explicando. Então, assim, eu explico as coisas na Bíblia que parece ficar muito fácil. É uma dinâmica bem parecida com a do Padre Léo, Sim. né? O Padre Léo era mais cômico, mas é a mesma linha. E eu até me perguntava, por que o curso de Bíblia e não curso para pregadores? Mas o curso de Bíblia vai desembocar lá, né? O cara que Que é o quer processo. pregar tem que passar pela Bíblia ali. É o processo do pregador, passar pela Sagrada Escritura. Eu tenho medo do curso de Bíblia, só no curso de pregador, só nisso aqui que nós estamos conversando, entendeu? Da pessoa imaginar que, assim, existe um código, um segredo mágico, que eu fazendo, eu vou ser o Moisés. Só que, assim, hoje eu sou admirado, mas nós estamos falando de 25 anos, né, mano? Sim. 25. Então é 25 anos, é jejum, é rosário. Mas aí como é que eu faço para ser um bom pregador? Você comprou uma Bíblia? Você já tá lendo um pedaço por dia? Não tô. Mas... Se existe pregador é porque existe uma palavra. Então, sem palavra não há um envio missionário para pregar a palavra. O pregador é um arauto da palavra. Então, assim, você não tem uma Bíblia, você só fica com o celular na mão, você só fica de pendurado em rede social. Você faz jejum? Não faz. Você lê livro? Eu tenho uma preguiça. Como é que você vai fazer curso de pregador? Um chá de pilim-pim-pim, osmose, Bluetooth, eu vou pôr minha cabeça na sua e vou passar tudo para... Não, são... Então eu, Moisés, eu não mexo com rede social, cara. Não tem rede social particular, não tem nada. Não tem. Por quê? Porque eu quero gastar meu tempo ficando bom naquilo que eu quero fazer. Então, assim... E nem nessa era aí que todo mundo tá lá, de você ir pra evangelizar o povo ou não? Você acha que também não é necessário? O quê? Você tá mais dentro ali das redes sociais nesse sentido. De tá formando ou postando conteúdo pro povo que vai ser totalmente voltado pra evangelização. Porque tem uma galera lá, né? Tem, eu não sei nem se eu sei responder isso. É porque assim, eu vejo que muita gente foi, né? Ele tá fazendo, pô, ele vem no podcast, ó. Sim. Ô, Glória! Famosinho. Né? Não, porque eu penso assim, igual, por exemplo, o que é evangelizar para você? Aí, de repente, você fica o dia inteiro repassando homilia do Padre Augusto. Tô evangelizando. Cara, você mesmo não vai fazer nada? Vai ficar só mandando link que Fregista ao vivo? É isso que é evangelizar para você? Postando em grupo da família? Entendeu? Eu acho que eu tô ficando velho, porque como eu sou de uma época que não tinha internet, eu fico imaginando que você tem que tirar sua bunda do sofá, que você tem que procurar uma pastoral, que você tem que arrumar compromisso, que você tem que sair toda noite, vai no hospital, vai no vizinho, faz uma novena de Natal, vai no seu condomínio, faz alguma coisa. Eu tenho esse sentimento de missionaridade, porque todo batizado é missionário. Então eu tenho dificuldade de imaginar a pessoa que fica o dia inteiro só postando coisa e postando pombinha e mensaginha e link e tal, de dizer usa a internet para evangelizar. Não, você usa para compartilhar coisas de Deus. Sim.
Então, eu tenho dificuldade. Eu acho que dá um vazio existencial quando Jesus diz assim: todos os poderes me foram dados e eu vou lá dou. E envia eles para pregar, curar, libertar. Diz que se for picado por escorpião não vai acontecer nada, que vai colocar a mão no buraco da cobra, e que não sei o que. Isso tudo é para ficar postando coisa dos outros, de Deus, na internet. Entendi. É só isso. Você não vai se sentir útil, não vai cantar, não vai pregar, não vai orar pelas pessoas, não vai curar os doentes, não vai ressuscitar os mortos, você não vai fazer nada, não vai servir, não vai carregar uma cadeira, não vai... Então, eu acho que existem pessoas que têm o chamado para... Cara, o que Frei Gils, que a Hesed faz na rede social, Sim. é o campo de missão. Sensacional. Agora, eu acho que nem todo mundo tem esse chamado para isso. Eu acho que nem todo mundo tem esse chamado para isso. Eu, por exemplo, não consigo imaginar o tanto que eu me destaquei na internet sem mexer com a internet. Né? As pessoas começaram a baixar minhas pregações, compartilhar, fazer acontecer. Não sou eu que mexo, não tenho essa pretensão. Na pandemia fiz umas lives, umas coisas, mas depois já cansei também. Eu gosto do presencial, gosto do corpo a corpo. Eu acho que aquela irmã que chamou uma prima naquele dia para ir lá na pregação e que eu peguei a prima, essa prima não vai me achar em rede social. Eu tinha que estar na cidade dela. Então eu tenho essa paixão, assim. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho duas paixões que eu acho que é uma qualidade. Eu tenho ardor missionário e zelo apostólico. Eu tenho gana, assim, por alma, por missão, por estrada, por casa dos outros, por público, sabe? Eu sou gente, eu não gosto de camarim, eu fico no meio das pessoas, o tempo inteiro eu tô lá na minha lojinha, abraço um, e põe a mão no outro, e olho numa foto, e respondo pergunta, e alguém já tá chamando, tá na hora de pregar de novo. Às vezes eu sou chamado e a pessoa fala, vou arrumar um pregador, porque é muita pregação. Quantas são? 6? Não. Eu quero fazer todos, eu não sei quando que eu vou voltar. Então, assim, eu tô acostumado a pegar um encontro sozinho, Doideira, né? a fazer tudo sozinho, e não quero que tenha ninguém dividindo comigo para eu ter o controle, para eu estar... Então, assim, eu tenho... Até quando eu vou aguentar isso, não sei, mas... Agora pergunta pra ele, onde foi que ele te conheceu em 2014? Onde você me conheceu em 2014, seu ordinário, seu pagãozinho? No YouTube. Tá vendo? Pois No YouTube. Mas não era trabalho vendo que meu não- no YouTube. Entendeu? Graças a Deus que eu tô pensando É por curioso, né, velho? É curioso, porque você vê assim... Não, chega num lugar que ele não esperava, então. Então a pregação ele tá dele. na internet mesmo sem ele tá se dedicando a isso. Pois Isso é é. incrível. E você falando assim de missão e tal, eu vejo assim também. Muita gente fala assim, quero ser pregador do evangelho. Tu já se imagina numa igreja lotada com o microfone na mão. É. Mas não imagina ele na casa do enfermo, no hospital. Falta esse tipo de consciência. Nesse dessa- grupo, né, dessa então. geração. É. E você falava também naquela pregação sua sobre a profecia do avivamento, que a gente até comentou aqui, que o tema era não precisamos de apóstolos, mas de atos dos apóstolos. Eu acho que isso enquadra bem nisso que você tá falando, né? Que é mais aquela vivência real. De você estar com Lifestyle. o povo, de estar fazendo, estar realizando, dividia tudo em comum, tava tudo ali no meio do perrengue, todo mundo tava junto. Você vê que tem essa ausência hoje disso, principalmente na área missionária, não sei, de irmãos que partilham ali de um mesmo apostolado, mas que parece que não se conversam. Sim. Tem uma Eu vejo, inclusive, que tem uma disputa de mercado de pregadores, entendeu? É como se o ministério fosse o mercado. Se eu tô no lobby, aqui a galera me leva. Se eu não tô no lobby, eu tenho dificuldade de ir. E eu disputo. Às vezes eu não promovo o Moisés, porque se eu promover o Moisés vai e eu não vou no evento. Porque às vezes dá a impressão que tem duas igrejas, né? Fala assim, não, vocês são mais dessa linha, eu sou dessa, mas não é todo mundo católico ou não é nesse negócio. Então, que você comentasse um pouco a respeito disso. O dia que eu fui fazer essa pregação aí, o Senhor colocou no meu coração assim que o câncer da evangelização nacional é a divisão, né? E é um câncer, cara. Por quê? Porque Jesus falou que um reino dividido entre si mesmo já é derrotado. Sim. Se nós três aqui estamos brigados, esse podcast não dá fruto nenhum. Uhum. Ele pode dar visualizações, mas não dá fruto. E nós não seremos julgados por visualização nem por like, nós Não. seremos julgados pelos frutos. Sim. Demais. Jesus falou que uma árvore se conhece pelos frutos. Então, nem tudo que está bombando na internet, por exemplo, está agradando a Deus. Tá, glória. Às vezes tem muito sensacionalismo, às vezes tem muito escândalo, às vezes tem muito chilique. Por quê? Porque é o que vende, é curiosidade, é coisa, tá, entendeu? Mas não está dando fruto. Então, assim, é por isso que eu tenho um pouco de raiva, às vezes, de rede social, mas nós já saímos desse assunto. Mas então, o que acontece? E eu acho que eu citei nessa pregação aí, tô puxando na minha memória, assim, a ordem de Jesus é, vamos vestir os nus. Exato. Mas você fala, não, mas se não vestir com a camiseta vermelha, não é de Deus.
Aí você fala, não, mas se não vestir com a preta, não é de Deus. Aí você fala, não, mas se não for azul, não é igual do manto Nossa Senhora, ninguém vai pro céu. Caramba, não interessa a cor da camiseta, não, cara. Vamos pôr a roupa na pessoa que tá pelada. É o básico do básico. Mas aí eu tô vestindo nu com a camiseta vermelha. Você tá dizendo, não, você é um herege. Aí eu tô vestindo... Gente, vermelho, nós estamos falando de partido político, pelo amor de Deus. É porque vai ter uns Ô, comentários. nossa É bom avisar, né? senhora, eu não aguento mais gente burra, cara. Eu não aguento. Outro dia eu fui gravar um vídeo no meio de um bosque lindo nos Estados Unidos. E aí eu falei, gente, olha como as árvores estão verdes. Olha como Deus é maravilhoso. Aqui nos Estados Unidos tá começando a primavera. Nossa, o povo me lascou. Porque achou que verde era bandeira, que era manifestação em Brasília. Gente, eu tava falando do Meu bosque Deus. dos Estados Unidos. Então, vamos trocar a cor dessa maldita da camiseta. Então, assim, não adianta falar, não, vestiu a camiseta, mas vestiu de amarelo. Não, querida, a ordem do Senhor é vestir a camiseta. Tá ótimo o amarelo, né? Mas aí você vai dizer, mas não adianta tá ir na missa se não usar o... Querido, não ia à missa ontem. Hoje tá indo. Vamos ensinar a gostar da missa para depois decidir se vai para a linha carismática, se vai para tradicional. Mas pelo menos tá na missa. Aceitou casar na igreja. Não era casado. Mas aí a gente está brigando sobre se aplaude, se não aplaude, se tem que ter jejum eucarístico, se não tem. Só que a pessoa não conhece nada. E é por isso que Jesus está gritando, eu tenho sede de alma. Vai atrás dos nus. Mas a gente está brigando pelas cores da camiseta. Então hoje, vocês estão certíssimos. O apostolado hoje, ele é rachado. Nós temos muitos pregadores que foram para a linha motivacional, né? Nós temos essa crítica toda aí sobre os coaches e tudo. O coach é uma ferramenta administrativa de treinamento empresarial ótima, que pode funcionar dentro da igreja assim, desde que a gente saiba conciliar, entender um pouco as coisas, né? Então, a minha crítica não é a isso, é a quem agora não escuta mais profeta, porque é só motivação, né? E aí nós temos a linha muito red trash, assim, de muito radicalzona, tipo assim, entendeu? Tá todo mundo no inferno e ninguém vai ser salvo em misericórdia. E aí você chega na casa dessas pessoas, as pessoas assim, você não pode pôr um short, que a pessoa já acha que você não é de Deus, porque, meu Deus, o Moisés usa short, eu achei que você levitava. Eu falei, mas quem falou que eu levito, cara? Então tá muito difícil, cara, tá muito difícil. Eu acho, eu volto a falar, que a gente está perdendo a capacidade de pensar, não é? E aí a gente chega a ficar com medo. Eu, Moisés, eu milito muito bem em todas as áreas. Eu dou curso sobre o tratado, eu prego para gente de véu, eu prego para o carismático, eu prego para o pentecostal quase crente, eu prego para ECC, EJC, para TLC, eu prego para pastoral da família. Eu chego na paróquia, o padre fala, não fala de demônio, não me atrapalhe em nada, não ore em língua, não me atrapalhe em nada, eu vou para levar a pregação. Sim. Então eu sou muito eclético e por isso eu vou de A a Z numa boa. Mas a minha dificuldade é essa geração hoje, onde assim, se não é do jeito dela, tá tudo errado. E a igreja é mais que isso. Eu acho que tem gente que precisa sair um pouco de casa para conhecer as realidades, entendeu? Quando eu vejo um cara gravando um vídeo no YouTube e soltando lá, dizendo, porque o Papa e o Brasil, cara, eu já fui pregar em vários países. A missa no Japão que eu preguei, não tem nada a ver com a nossa missa. Você tem que sair do mundo pra você entender como é que é as coisas, entendeu? Lá no Japão, a missa é meia hora, cara. Por causa da comunhão. Lá no Japão, se você for comungar, você passa pela credência e com uma pinça você põe sua hóstia para ela entrar no ofertório, porque só consagra as hóstias de quem vai comungar. Se você for comungar, você põe a hóstia para entrar no ofertório para ser consagrada. Se você não pôs, não tem hóstia para você. Olha só. Aí a pessoa está aqui. Agora imagina o Papa que administra a igreja do mundo. Fora que tem um rito maronita, tem um rito em cada rito e tal. E aí o cara tem a igreja do bairro dele, gravando um vídeo no YouTube, sentando o pau no Papa, com a visão da igreja do bairro dele. Que demais, hein? Então essa divisão, às vezes eu acho que falta um pouquinho de inteligência. Tá entendendo? Sim. Inteligência não QI, emocional e espiritual. Mas isso acontece desde o tempo de Jesus, né? Uns é de Paulo, os outros é de Apolo, não, eu sou de Cristo, né? Então eu não sei. Mas é isso mesmo. Ajuda eu a falar isso, senão eu fico chateado. A gente precisa... Tem umas coisas que me deixam chateado.
A gente precisa finalizar, mas eu queria fazer essa pergunta antes pra você. Mas já? É porque por causa do seu horário lá. Não é nem aqui, porque aqui nem ficava. A gente falou sobre a profecia do avivamento, sua pregação na profecia do avivamento. E o avivamento foi um tema que ele foi se tornando mais comum recentemente. Não faz tanto tempo que a gente ouve a palavra, o termo avivamento. A gente escutava até nos irmãos protestantes falando com mais frequência, mas agora aqui ficou mais. Existe uma profecia, qual a expectativa do Moisés acerca do avivamento, mais especificamente para o Brasil? Porque a gente vê que esse boom da renovação carismática é como se tivesse sido, né, posso dizer, um avivamento que veio numa onda e ela foi diminuindo, e agora, pelo que eu ouço falar de avivamento, parece que vai vir, ou tem a expectativa de que venha um outro boom desse, de avivar mesmo a igreja nesse sentido. Qual a expectativa do Moisés acerca do que é avivamento para o Brasil, para nossa nação? Vamos separar essa palavra, então, por partes. Por exemplo, falando de avivamento bíblico, né? No dia de Pentecostes, Pedro me abre a boca, Pedro é papa, dá licença, e diz, nós não estamos bêbados, não. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse há 350 anos atrás, Joel 3, que acontecerá nos fins dos tempos. E ele começa a discorrer. A lua vai se converter em sangue, chuva, tremor, não sei o quê, derramaria o meu espírito sobre toda a carne, sobre... O que ele disse no Pentecostes não é o que estava acontecendo aqui. É como se ele dissesse assim, o que vocês estão vendo aqui é o início do que o profeta diz que vai acontecer lá. E é tanto que termina Joel 3 dizendo assim, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, biblicamente, eu estudando e num processo revelativo, eu enxergo que haverá, antes de Jesus voltar, um novo derramamento do Espírito. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja, acho que é parágrafo 776, diz que é missão do Espírito Santo preparar a igreja para se encontrar com Cristo. Jesus falou, gente, eu estou ensinando para vocês agora um pedaço da verdade, mas quando o Espírito vier, ele vai ensinar toda a verdade para vocês, porque ele vai convencer vocês a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que pode preparar a igreja para se encontrar com Cristo? É o Espírito Santo. Quem pode preparar as famílias para se encontrar com Cristo? É o Espírito Santo. Então Pedro estava ali dizendo, profeticamente, vai haver um segundo Pentecoste antes daquele grande e terrível dia, que vai pegar todos. E fala dos anciãos que vão ter sonhos e tal. Então, biblicamente, eu me sinto muito seguro em dizer assim, do jeito que o mundo está, que a igreja está. Por que Jesus não volta ainda? Nós não estamos prontos. E quando o Filho do Homem voltar, a casa achará fé sobre a terra? Hoje, se voltar, não acho ninguém, acho que nem nós. Então, assim, eu, biblicamente pregando, estou tentando botar fogo no mundo, por onde eu passo, promovendo um grande momento do Espírito, para ver se há um despertamento, tipo os ossos ressequidos de Ezequiel 37, para ver se as caveiras se levantam, para aqueles que já tiveram vida, voltem a ter vida, como diz o profeta Ezequiel, num maravilhoso exército novamente. Então, biblicamente, eu penso assim. Teologicamente falando, eu não sei se eu sei te responder, mas igual, por exemplo, aqui. Há 17 anos que eu sou escravo de Nossa Senhora de Jesus, por meio de Maria, no médico São Luís Maria Grande Monfort. E aí, uma vez, me chamaram para fazer uma pregação sobre avivamento e tradicionalismo. Por que há um problema? Eu falei, é porque é um monte de gente burro. Porque tem 33 dias de exercício para você fazer a escravidão. Primeira semana, vinde ladainha do Espírito Santo. Na segunda semana, Espírito Santo de novo. Na terceira, Espírito Santo de novo. Você fica 33 dias para se consagrar a Nossa Senhora pedindo a ajuda do Espírito Santo. O tratado não é um manual de avivamento? Aí, ó, esse aqui, não vou fazer propaganda da editora, mas olha a capa. A capa diz assim, ó. Alguns ficarão somente na parte exterior e não andarão. Infelizmente, é o maior número. Vai ficar só preocupado com corrente, com cadeinha, com... Não, é só a primeira etapa. Alguns chegarão no segundo, mas não diz qual é. Outros chegarão no terceiro, mas não diz qual é. Mas, finalmente, alguns chegarão no quarto estágio, se identificarão com essa devoção.
Quem se identificará com ela? Somente aqueles que o próprio Espírito Santo produzir no interior deles o entendimento dessa consagração. Ou seja, até para eu ser escravo mariano, se o Espírito Santo não me revelar o que é a profundidade do tratado, eu vou ficar ou no nível 1 brigando por causa de cadeia, corrente, cadeado, ou no nível 2 ou 3, e aí lá dentro vai falar dos falsos devotos, dos escrupulosos, ou se eu chegar no nível 4. Mas para chegar no nível 4, para entender o que é um escravo de Maria, eu preciso que o Espírito Santo me conte dentro de mim o que é ser consagrado Nossa Senhora. Isso aqui não é um manual de avivamento? Isso aqui não é um Pentecostes? Isso aqui é um Pentecostes. E aí é interessante que há uma conversa aqui dentro do tratado entre o Espírito Santo e a Virgem Maria, e o Espírito Santo diz assim, minha Virgem, me deu seus filhos. E aí termina... eu esqueci agora qual que é o... Também tem obrigação de decorar tudo Tem também, não. Mas aí diz assim, tipo assim, o Espírito Santo está pedindo assim, Maria, pega tudo para você e me dá que eu formo. Mas ao mesmo tempo a Virgem Maria responde dizendo assim, e eu confiarei a formação dos apóstolos dos últimos dias ao poder do Espírito. É tipo assim, o Espírito Santo está formando e está pondo no seio de Maria. O seio de Maria está congregando e está dando para o Espírito formar. É um trabalho cúmplice. Eu disse assim, isso aqui é tradicionalismo e avivamento ao mesmo tempo. Consagração mariana e Pentecostes ao mesmo tempo. Então, lendo o tratado há 17 anos e pregando e vivendo a consagração, esse fogo que está dentro de mim é um fogo mariano, católico. Quanto mais eu clamo o batismo no Espírito, mais eu amo a missa, mais eu amo os padres, mais eu confesso, mais eu amo a igreja, mais eu amo o Papa. Como que há divisão entre Espírito Santo e Maria, se ela é esposa dele, os dois são divorciados? É tipo igreja protestante, o Espírito Santo fala, não, eu venho, mas a minha mãe, a minha esposa não pode vir, que vocês não gostam dela. Não dá para conciliar. Então eu vejo o avivamento como algo catolicíssimo. Uau. Se o problema está no termo, não está na execução. Uhum. Vamos mudar o termo. Então fala despertamento, né? Seja por isso. É um despertamento. O que é um avivamento? É alguma coisa que teve vida, que está perdendo a vida e que está reavivando. É o que Paulo falou a Timóteo, reavivai a chama do dom de Deus que está em ti. E prega para ele lá, fala, não me envergonha não, filho. Porque um dia eu impus as mãos sobre a sua cabeça e Deus não te deu um espírito de covardia, mas de coragem, de temor e de justiça. O nome disso é avivamento. Dizendo, filho, levanta de novo, brilha no olhar, sai da zona de conforto, vamos. Então eu vejo que antes de Jesus voltar precisa haver essa chacoalhada, né? E os tempos estão tão difíceis de paganismo, machismo, feminismo, ideologias, né? Tantas coisas que realmente esse segundo Pentecostes tem que ser tão quanto ou mais potente do que o primeiro. Tem que ser uma sacudida geral para separar ali os eleitos, que o livro do Apocalipse diz que vão passar pela grande tribulação e vão suportar isso. Então eu acredito nessa comunhão entre uma experiência mariana profunda e um grande batismo no Espírito Santo e juntos amando a igreja e fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado, a vocação, para que a gente consiga ficar dentro desse número dos 144 mil eleitos que subirão com ele. Eita glória. Concorda ou discorda? Não existe Muito bom. avivamento sem a Santíssima Virgem Maria. De forma nenhuma. Foi isso que eu entendi. Inclusive, cara, ninguém lê Bíblia, né, mano? A Virgem Maria perguntou para Gabriel, como se dará isso? A senhora não se preocupar, dona Maria, o Espírito do Senhor descerá sobre a senhora. O Pentecostes só vai acontecer daqui 33 anos, 10 meses e 20 dias. O que rolou na presença de Gabriel foi um Pentecostes antecipado, personalizado. A partir desse momento, a Virgem Maria será chamada a esposa do Espírito Santo. Isso é tão forte que o Espírito Santo vai gerar Deus dentro dela. É uma palavra grega chamada teófora. E ela vai na casa de Isabel e vai batizar o filho de Isabel no ventre dela. O nome disso é Pentecostes, cara. Ela não é a rainha do avivamento? Sim. Ela não é a mulher do fogo do Espírito? Foi esse fogo que batizou João Batista, que dizia, não, eu batizo com água, mas ele que vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus começa o seu ministério e pergunta, eu vim lançar fogo na terra, e como eu desejaria que esse fogo já tivesse aceso. Uau! E era uma pregação com tanto fogo, havia tanta unção, que todo mundo dizia, ele não é o fogo do Elias? Aquele que... Referência.
Cara, cansei. Sensacional. Pra mim não dá, né? Pra mim não dá. Eu acho que nós precisamos morar na cabeça das pessoas e eu fiquei 15 anos da minha vida rezando Sabedoria 9, que é a oração de Salomão pedindo sabedoria, porque ele era jovem fraco e ele tinha que herdar o trono de Davi. 15 anos, todo dia, rezando a oração de Salomão pedindo sabedoria e jejuando um dia a mais por semana, pedindo a Deus a consagração da minha mente para que eu tivesse inteligência espiritual. Entendeu? Não QI, estudo não, inteligência espiritual, para ter capacidade de entender essas coisas, né? Aí tem o sino da família, sai um documento, todo mundo começa a sentar o pau no documento. Cara, quantas coisas lindas eu achei no documento. Eu falo, como é que as pessoas estão... Mas eu acho que as pessoas perderam a capacidade realmente de pensar, de olhar os dois lados da moeda. E aí eu estou buscando isso, assim, essa graça desse entendimento profético das coisas. Glória a Deus. Tendo esse contato mais perto com Moisés, a gente percebe um homem apaixonado pela igreja, né? Pela barca de Pedro mesmo. E por gente. Por gente. Nitidamente, por gente. Acredita no que está na Bíblia, né? Põe crédito quando ele fala assim, fiquei anos rezando em cima de uma passagem de sabedoria, para pedir sabedoria, então tá aqui, foi desse jeito que ele rezou, vou fazer da mesma forma. Salomão fez dessa forma, eu vou fazer. Isso nos edifica demais, Moisés, a gente fica muito feliz com isso. Acho que não tem palavra para te agradecer a tua presença aqui. Certamente foi um presente de Deus para nós. A gente fica muito feliz com isso, né? É grato a Deus por isso. Só para não perder a tradição, a gente sempre faz isso aqui, vamos fazer com você também, né? Que é pedir ao convidado que tá aqui na mesa, indicar alguém para estar aqui no podcast. Isso veio desde o primeiro e a gente vai pedir para você também. Mas enquanto você pensa, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né, a todas as pessoas que contribuem para que No Barco continue navegando. Agradecer a Araújo Celular, agradecer a Jacob Solar, MS, né, acabamento personalizado. Não preciso nem colocar, vou falar rapidinho aqui para a gente finalizar, para não atrasar o homem. Tá? Agradecer também uma coisa que a gente nunca falou aqui, mas a cada pessoa aqui em particular oferta para que a gente possa fazer a coisa acontecer. Né? Tem pessoas que falam assim, não, quero ajudar vocês. Então toma aqui, vai ajudando. A gente nunca citou o nome de ninguém aqui para não esquecer ninguém, mas muito obrigado a você que acredita nesse trabalho e, sobretudo, que compartilha isso, tá? Então, fica aí mais uma vez o convite para você se inscrever. É feio entrar no canal dos outros, assistir um negócio, não se inscrever. Então se inscreva no canal. Tá? Aí. Baixou Moisés Rocha. Falta de educação. Chupa essa manga. Então faça isso, se inscreva. E se edificou sua vida, você compartilha isso com alguém. Se não edificou, não precisa compartilhar. Só xinga o Moisés aqui embaixo, tá bom? Não, se não edificou e você xingar eu, então comprova que o povo tá pensando mais. Jumento. Só agradecer também a DJ da CI, né? Que sempre nos ajuda também. Grande parceiro aí, só pra frisar aí. Ninguém. Isso, pessoal. Tá, e quem se indicaria, Moisés, pra estar aqui conosco? Cara, eu vou indicar e vou tentar ajudar a gente trazer o Padre Roger da Canção Nova aqui. Eita, glória, velho. Ele tá em Brasília agora, toda vez que vai na Canção Nova eu preciso posar aqui em Guarulhos, vocês estão pertinho. Maravilha. Eles laçam ele igual vocês me laçaram e depois ele segue a estrada. Cara, eu tenho uma admiração grande por aquele homem, eu acho que Deus levantou ele assim de uma forma sobrenatural, né? Assim como o Frei Gilson, não tô sugerindo que outros já sugeriram, né? Mas assim, é uma pessoa hoje, para mim, uma referência nacional de sacerdote que é um misto de intelectualidade também com oração, reza muito e mexe comigo. E eu queria muito que ele estivesse aqui. Padre Roger. Pois é. Isso aí, Padre Roger. Bora, filho, dá um jeito na vida aqui. Não te esperando. Moisés convidando é mais fácil. E você, por exemplo, você que é pregador e conhece outros pregadores, por favor, indique e encaminhe esse episódio, né? O Gil teve aqui, o Gil Mota, e ele admira muito, né? Assim, quem prega admira o Moisés. Ele falou assim, tinha vez que a gente rezar, e a gente fala em nome do Moisés, em nome de Jesus. Tá aí, né? Muito bom, velho. O Gil Mota também é muito bom. Não vale nada, né? Não vale nada. Não fala paçoca, né? Mas é isso. Não, todo mundo que vem aqui falar que gosta de mim é bom, mas falar que não gosta, duvida. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Eu posso deixar uma mensagem antes de acabar? Sem dúvida. Pela câmera? É. Gente, a pandemia ela acabou fazendo um estrago na vida pastoral de nossas paróquias. Não é mentira para vocês que talvez 50% dos cristãos abandonaram a fé durante a pandemia. Então, nossas pastorais estão desmembradas, né? Nossos sacerdotes lutando para trazer as pessoas de volta para a igreja. Nós precisamos reconstruir. Me chamou a atenção, não que a pandemia tenha acabado,
Mas quando a gente caminhou para aquela fase mais crítica antes de tirar as máscaras, o Papa Francisco disse que a Igreja Católica não é virtual, ela é presencial, né? Tem gente até hoje vivendo de missa online, de missa pela TV. O processo não é esse. Nós não estamos na legalidade. Você que está afastado da igreja, em nome de Jesus, volta para a igreja. Você que serviu a Deus, que sentiu o cheiro de Deus, que viu Deus fazer obras. Você não pode ficar com um bumbum no sofá, vivendo como se fosse pagão. Há um investimento espiritual em você. Foi seco Jericó, foi pregação, foi retiro. Talvez você orou em línguas, talvez você pregou, cantou, coordenou, e agora você não está fazendo nada, né? E como a parábola dos talentos, nós vamos prestar conta disso. Então, volta para a igreja, volta para a missa, volta para o seu posto, volta para o seu grupo. Você que na pandemia abandonou o processo vocacional numa comunidade, está na hora de você retomar. Jesus está voltando, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós somos poucos soldados, os soldados estão cansados, estão doentes. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então eu quero convocar você em nome de Jesus para que se levante uma geração da Imaculada, do triunfo do Imaculado Coração, de homens e mulheres que vão dar vida por aquilo que acreditam. Então, vamos para cima, nós vamos botar fogo no mundo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Perfeito, perfeito. Diante disso, só posso dizer uma coisa para você. Pesque quem tá fora do barco para dentro do barco, e você que tá no barco, permaneça no barco. Por quê? Fora do barco não há salvação. Glória a Deus. Salve Maria. Até Tamo mais. junto. Valeu!